quarta-feira, 21 de agosto de 2024. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que ainda há pontos a serem acertados em relação ao acordo firmado entre os três poderes para dar mais publicidade e transparência às emendas parlamentares. Para o magistrado, houve o que ele chamou de boas balizas para melhorar o sistema de repasse de recursos, mas o debate continua. Nesta terça-feira, o Executivo e o Legislativo firmaram um prazo de 10 dias para voltarem a se reunir com o objetivo de traçar regras sobre projetos, programas e cronogramas das emendas. O presidente Lula e os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do STF, Luiz Roberto Barroso, assinaram o Pacto pela Transformação Ecológica entre os três poderes. É a primeira vez que Executivo, Legislativo e Judiciário se unem numa política ambiental e climática. A cerimônia ocorreu no Palácio do Planalto. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, cobrou o governo federal para destravar recursos que foram anunciados após a tragédia climática que atingiu o território gaúcho. Ele citou como exemplo o Programa de Manutenção de Emprego e Renda. Segundo Leite, o Executivo Nacional só liberou até o momento 170 milhões de reais do total de mais de 1 bilhão prometido. As declarações foram dadas no Palácio do Planalto. E a coalizão opositora da Venezuela afirmou que não vai reconhecer nenhuma decisão da Suprema Corte do país sobre o resultado da eleição presidencial. Na última segunda-feira, magistrados, especialistas e observadores internacionais compareceram às instalações do Conselho Nacional Eleitoral em Caracas para iniciar a validação das atas de votação. A oposição alega que os partidos que compõem a unidade não foram informados da perícia e não estiveram presentes no local onde o processo é feito. No horário de Brasília, 6h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Santos. Apresentação Marco Guarizo. Olá, mais uma vez, boa noite para você que está com a gente acompanhando aqui a jornada do Futebol Globo CBN. Quem estava acompanhando o Ponto Final, seja muito bem-vindo. E a partir de agora, vamos falar de futebol. Vamos trazer as emoções desse grande jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. Você vai acompanhar aqui na CBN Guarani e Santos. Narração, Carlos Cabela. Comentários, Carlão de Freitas. Reportagens, Antônio Lupe. Na técnica de externa, Naldo Araújo. Nos estúdios da CBN Campinas, na rua Regina Nogueira, 120, Marcelo Abreu. Esse é o timaço da CBN que vai trazer para você todas as emoções deste grande jogo. Já convidando você, ouvinte, para participar da programação da CBN Campinas, é só mandar seu WhatsApp para cá, que é o 19 991869070. Nós também estamos no YouTube, hein? youtube.com/CBN Campinas. Chega com a gente, vamos acompanhar todas as emoções dessa partida com a sua participação. No WhatsApp, você já sabe, pode mandar áudio também, que a gente joga pro ar. Claro, se o conteúdo não tiver nenhum palavrão, nada disso.
Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Guarani e Santos. E vamos aos destaques, direto ao Brinco de Ouro, a CBN Campinas em loco, trazendo para você tudo sobre Guarani e Santos. O primeiro destaque é do Bugre. Alô, bem-vindo, grande abraço para você, Antônio Lupi. Opa, tudo bem, Marcos Guarizo? Grande abraço para você, para todo mundo que acompanha mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN. É dia de Bugre, Guarani vai em busca da terceira vitória seguida na Série B do Campeonato Brasileiro. Vem de um resultado belíssimo fora de casa contra a Chape, 4-0 com show de Caio Dantas, que é o artilheiro da Série B, está confirmado no ataque titular. Luan Dias também volta à equipe, assim como Matheus Salustiano. Mas Guarizo, a principal novidade está no gol. Sem Vladimir, que pertence ao Santos e por uma questão contratual não pode jogar contra a equipe que tem os direitos federativos e econômicos, Pegorari, que não joga desde 2023, está confirmado como titular do Guarani. Para a imensa torcida do Santos ligada aqui com a gente também na CBN Campinas, o torcedor santista não pode comparecer ao Brinco de Ouro por determinação do Ministério Público. O destaque do Peixe também é contigo, Antônio Lupi. E o Peixe, Guarizo, que vem de um resultado péssimo em casa, perdeu para o Avaí por 1-0, resultado que tirou o time da Baixada Santista da liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carilli, Carlão de Freitas disse hoje no Arena, pressionado, coloca de volta na equipe titular JP Sherman, que não ficou à disposição contra o Avaí, e coloca um quarteto ofensivo com William Bigode, Pedrinho, Guilherme e Júlio Furque para tentar sair do brinco com a vitória e a reabilitação na Série B. Quem vai comentar esse jogo aqui na CBN Campinas, vai ler o jogo para você, ouvinte do Futebol Globo CBN, é Carlão de Freitas. O primeiro destaque, sua primeira expectativa, Carlão, bem-vindo, um abraço. Outro abraço a você, Marco Guarizo, um abraço ao ouvinte CBN, hoje especial para o torcedor bugrino e também para o torcedor peixeiro, que infelizmente não pode comparecer aqui ao estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tendência de um grande jogo, Guarizo, é o Guarani em ascensão, Guarani confiante, com 2 vitórias consecutivas, diante de um Santos que precisa entregar mais. É um Santos que está ali entre os líderes do campeonato, mas já não é mais o primeiro colocado, por isso chega a Campinas sob forte cobrança. Então, diante deste panorama, diante desta dinâmica apresentada, eu acredito num jogo de muitos gols para deleite do nosso Carlos Cabela, Marco Guarizo. É isso, com a garganta sempre afiada para trazer o primeiro destaque direto da cabine do Brinco de Ouro, Carlos Cabela. Alô, Cabela, um abraço, bem-vindo. Olá, Guarizo, boa noite pra você, boa noite a todos que estão ligados e acompanhando o futebol da CBN Campinas. Verdade, muitos gols, sinal de muitos iriguidum, né? É isso que a gente espera essa noite aqui no Brinco de Ouro, em um grande jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. Guarani que vem tentando embalar da competição, e o Santos, como já disseram aí, o Carlão falou, o Lupo falou, que é a reabilitação, o Carilli, não é? Então vai ter um grande jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa, debaixo de uma temperatura de 25 graus e meio neste momento. Dá calor pra cada um, viu, aqui, não só falta o sol, porque tá quente demais, viu, meu caro Guarizo? Tá certo, e a corneta que tava aí perto de você já foi embora, Cabela? Ela vai, ela volta, daqui a pouco ela é suada de novo, é assim que funciona. Fábio Scheibe que o diga na transmissão de ontem. Essa é a equipe da CBN Campinas que daqui a 21 minutos vai trazer todas as emoções de Guarani e Santos. Vamos dar uma passada na rodada da Série B para você. Ontem o Novo Horizontino assumiu a liderança ao bater o Ituano por 1-0. Lá na Arena da Amazônia, a Ponte Preta foi derrotada pelo Amazonas por 2-1. Em Ponta Grossa, no Paraná, o Vila Nova virou para cima do Operário, 3-2. Junto com o Guarani e Santos, às 7 da noite, temos mais 2 jogos. Mirassol, que também está ali brigando, né, entre os líderes, é o vice-líder. Se vencer, assume a liderança de novo.
recebe o Botafogo de Ribeirão Preto, que está beirando a zona do rebaixamento. Já o América Mineiro, quinto colocado, quer voltar ao G4, jogando contra a Chapecoense, que está lá embaixo, está no Z4, a 2 pontos do próprio Guarani. Às 8 da noite tem um clássico do Nordeste em Maceió, CRB e Ceará. Às 9 da noite, o Goiás recebe o Brusque. A rodada vai ser fechada amanhã. Às 8 da noite, o Avaí recebe o Paysandu na Ressacada. E na Arena de Pernambuco, o Sport recebe o Coritiba no confronto entre campeões brasileiros da Série A. Novo Horizontino lidera 40 pontos, Mirassol é o segundo com 38, Santos tem 37, é o terceiro, Vila Nova por enquanto fechando o G4 já com 22 jogos, 36 pontos. A Ponte Preta é a 12ª colocada com 28 pontos, na zona do rebaixamento o Ituano 19, Chapecoense também, Brusque também. Ituano tem 5 vitórias, a Chapecoense 4, o Brusque 3 e hoje vencendo, por que não? Dependendo de um tropeço desses times aí, o Guarani pode, depois de muitas rodadas, sair da zona do rebaixamento. O Bugre que está com 17 pontos, mas vamos lembrar, o torcedor bugrino já sabe, vem de 2 vitórias consecutivas. Temos intervalo agora, vamos fazer o intervalo aqui no Futebol Globo CBN. A gente já volta com muito mais de Guarani e Santos, aguardando a sua participação. Futebol Globo CBN, para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Santos. Futebol Globo CBN. Trânsito. Ele que não pode acompanhar o jogo no Brinco por ser torcedor do Santos, traz as informações do trânsito em Campinas agora. Mário Quintino. Fala, Guarizo. Mais uma vez, boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Por conta da partida entre Guarani e Santos, tem bloqueios nas imediações do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Atenção aí para os nossos ouvintes, trechos da Imperatriz Dona Teresa Cristina, também da Avenida Guarani. E a movimentação está bastante intensa pela região, então atenção também, você que utiliza a Princesa do Oeste nos 2 sentidos. Falando também, Guarizo, para o nosso ouvinte que utiliza a Rua da Abolição, por enquanto é um bom caminho nos 2 sentidos. Guarizo. Obrigado, Mário Quintino. A Monroy inventou os amortecedores dos carros e segue desenvolvendo tecnologias para garantir a segurança e conforto do motorista há quase 100 anos. Monroy, a primeira para o mundo, para você. CBN, tempo e temperatura. Oferecimento Colégio Oficina do Estudante. Ensino sem mistério. O calor que o Cabela falou continua amanhã, Júlia Bucheroni. Boa noite. Boa noite, Guarizo. Boa noite, ouvintes. Bom, a gente continua com dias bem quentes, secos. Hoje foi mais um dia desses, com índice de umidade relativa do ar muito baixo. Campinas novamente abaixo dos 30%, com muito calor, né? Chegamos aí a quase 32 graus de máxima e outras cidades da região ainda mais quentes. E amanhã ainda será assim. Então vai ser uma quinta-feira de máximas bem altas, 36 graus para várias cidades, como Paulínia, por exemplo. Sumaré também chega aos 36. E as mínimas bem altas também. As maiores mínimas previstas para amanhã, 18 e 19 graus, tá? Então, a menor mínima prevista é de 16, né? Brincando aqui, a cidade mais fresquinha amanhece em 16, o que, considerando inclusive que estamos no inverno, é uma mínima bem alta, tá? E as maiores, 18 e 19, ou seja, já amanhece muito calor e durante a tarde fica ainda mais quente, podendo chegar aos 36 em várias cidades da região. E não tem chuva prevista ainda. Para o final de semana, a gente tem previsão de mudança no tempo, principalmente no domingo, por conta da passagem, do deslocamento de uma frente fria. Promete chuva para o domingo, não tão volumosa, mas já traz um alívio aí na questão da umidade relativa do ar, né? Já melhora essa situação e queda brusca nas temperaturas, queda assim de mais de 10 graus em algumas cidades, e a diferença, né, entre mínima e máxima, a gente já consegue adiantar alguma coisa em relação ao domingo, coisa de 4 graus. Então, por exemplo, eu vi aqui Serra Negra, mínima de 10, máxima de 14 para o domingo. Muito frio, amanhece muito frio e continua aí
extremamente gelado, né? Só com 4 graus de diferença. Isso eu tô falando de domingo, tá? Reforçando aqui a mudança de tempo no final de semana. Mas até sábado temos calor, temos tempo seco. No sábado já pode mudar um pouquinho o aspecto, né? Com carinha de chuva, mas não deve chover no sábado e só no domingo, tá bom? Júlia Bucheroni para a CBN Campinas. Obrigado, Júlia. Então agora à noite, você que tá indo pro brinco, tá chegando, tá ouvindo a CBN, nada de chuva. CBN, a rádio que toca notícia. Você busca por uma solução mais integrada para suas mercadorias? Este ano, a Libraport inaugurou o serviço do corredor logístico, em que oferecemos a gestão de cargas desde a atracação na Baixada Santista até o armazenamento em nossa empresa. Com o corredor, unimos qualidade, celeridade e o acompanhamento minucioso de produtos, fatores que já estão no nosso DNA. Para conhecer mais do nosso trabalho, acesse www.libraport.com.br. Futebol Globo CBN. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Feirão de Fábrica Carreta Chevrolet no Shopping Dom Pedro. A maior ação de vendas do ano. Nos dias 21 a 24 de agosto. Não vamos perder negócio. Cobrimos todas as ofertas. Novo Onix a partir de R$ 79.900 com seu carro usado na troca. Financiamento em até 36 vezes com taxa zero. Bônus de até R$ 30 mil na troca do seu carro usado. E documentação por nossa conta. Somente nos dias 21 a 24 de agosto no Shopping Dom Pedro. Paz no trânsito começa por você. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e Santos. Enquanto a bola não rola. Faltam 12 minutos para a bola rolar no Brinco de Ouro. Grande abraço para o Robson Vitoriano, nos acompanhando pelo YouTube lá em Leme. Tá pertinho aqui da gente. Um abraço, Robson. Muito obrigado pela participação. Antônio Lupe, o Guarani já está definido? Pronto e escalado pelo técnico Alan Al. E o Santos? Definido, escalado pelo Fábio Carilli. Então, Antônio Lupe apresenta para você aqui no Futebol Globo CBN os artistas do espetáculo. Futebol Globo CBN. Guarani e Sempre comigo em todo campo que eu vou. A bandeira do verde e branco, o símbolo do torcedor. O Guarani já está pronto e escalado pelo técnico Alan Al, com camisa de número 1 no gol, Pegorari. Na lateral direita com a 28, Pacheco. Na zaga 23, Douglas Bacelar, 13, Matheus Salustiano e com a 17, Jefferson. No meio-campo, 33, Gabriel Bispo, 18, Matheus Bueno e 10 para Luan Dias. No ataque, com a 19, João Vitor, 99, Caio Dantas e com a camisa de número 30, Ayrton. Repetindo a escalação do Bugre, Pegorari, Pacheco, Bacelar, Salustiano e Jefferson. Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias,
João Vitor, Ayrton e Caio Dantas. No banco, à disposição de Alan Al, Douglas Borges, 31, 2 Heitor, 29 Ian, 3 Léo Santos, 12 Lucas Adel, 5 Anderson Leite, 21 Lucas Araújo, 8 Marlon, 11 Estevão, 20 Reinaldo, 77 Marlon Maranhão e com a 7 Paraíso. Santos! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano. Campeão absoluto deste ano. Agora quem dá bola é o Santos. Que tá pronto, escalado e definido pelo técnico Fábio Carilli. Com camisa de número 77 no gol, Gabriel Brazão. Na direita, com a 44, JP Sherman. Na zaga, 4, Gil, 32, Jair. E na esquerda, com a 31, Escobar. No meio-campo, 5, João Schmidt, 21, Diego Pituca e 7, Pedrinho. No ataque, o William Bigode tem a 27, 11, Guilherme. E com a 9, Júlio Furque. Repetindo a escalação do Peixe. Brazão, JP, Sherman, Gil, Jair, Escobar. Schmidt, Pituca, Pedrinho, Bigode, Guilherme, Furque. No banco, à disposição de Carilli, 12, Diógenes, 15, Basso, 2, Alex, 29, Rodrigo Ferreira, 3, Rainer, 37, Serginho, 88, Patrick, 8, Tomás Rincon, 26, Sandri, 42, Wesley, 81, Billy Arce e com a 22, Otero. A arbitragem do jogo. Do estado de Santa Catarina, Gustavo Ervino Bauerman apita o duelo entre Bugre e Santos. O assistente 1 é o Alex dos Santos. Ué, cadê o Alex do Guarani? De Santa Catarina também. E o 2 é o Bruno Muller. No VAR, Rafael Trace, também catarinense. Antônio Lupe. Agora é hora então do comentário do jogo. Eu vou começar perguntando pro Carlão se esse bandeirinha aí ele vai ser favorável ao Santos, Carlão. O comentário do jogo. Olha, Guarizo, pelo sobrenome é bom a gente ficar de olho, né? Alex dos Santos. Mas, brincadeiras à parte, a gente deseja aí um bom trabalho, não só para o trio de arbitragem, mas principalmente para o VAR, né? Que ultimamente tem interferido aí nos jogos envolvendo os clubes do futebol brasileiro. Guarizo, um jogo legal pro Guarani, cara. Um jogo pro Guarani confirmar realmente que está se recuperando, que vai brigar fortemente para sair da zona do rebaixamento. Vem com 2 jogos de invencibilidade, ou melhor, 2 vitórias consecutivas. A gente já percebe, né, sob o comando do técnico Alan Al, o Guarani já tem um time, né? A gente já fica melhor para escalar o Guarani, algo que nós não conseguíamos com o Júnior Rocha, com o Pintado e por aí vai. Porém, do outro lado é o Santos, né, que está aí, foi moldado para subir, moldado para ser campeão da Série B, mas passa por um momento de intranquilidade, né? A derrota para o Avaí na Vila Belmiro gerou muita cobrança para o técnico Fábio Carilli, e a gente percebe até na escalação. Hoje o Carilli vem com um quarteto ofensivo, vem com o William Bigode, com o Pedrinho, com o Guilherme e Júlio Furque. Resta saber quem vai armar essa equipe aí, ou o Bigode ou o Pedrinho. Talvez até o Pedrinho um pouco mais recuado e o Bigode participando mais das ações ofensivas. Porém, é aquele jogo que todo jogador gosta de atuar. Ou seja, o Santos vem para jogar, mas vai deixar o Guarani jogar também. Diferente de outros jogos aqui em Campinas, Brusque, Chapecoense, equipes que chegaram aqui no Brinco de Ouro para jogar somente atrás da linha da bola e o Guarani se complicou. Hoje não, hoje tem um bom momento e tem até essa flexibilidade envolvendo o Santos. Por isso dá para acreditar numa boa exibição do Guarani. Bom para João Vitor, que vive um grande momento. Caio Dantas, nem se fala, artilheiro da Série B. Mas claro, os cuidados são necessários, porque o Santos vem com jogadores qualificados. Guilherme vive um grande momento, o próprio William é experiente, Júlio Furque é matador.
Vem com o JP Sherman, que é a joia aí da base do Santos. Não jogou contra o Avaí e hoje retorna. Ou seja, muitos ingredientes. Eu acredito, Guarizo, torcedor bugrino, torcedor santista, numa grande partida, num jogo aberto, um jogo de gols. É isso que a gente espera e que o Guarani realmente possa comprovar este bom momento, vencer o Santos Futebol Clube, que daria uma confiança enorme para, quem sabe, sair da zona do rebaixamento no próximo domingo, no embate contra o Botafogo. Lá em Ribeirão Preto, Guarizo, e também tem Pegorari que volta, né, no lugar do Vladimir, que por força contratual não vai atuar. Douglas Borges não tem tanto prestígio, não foi tão bem quando precisou dos trabalhos, mas o Pegorari é um cara que tem muita confiança, pode faltar ritmo de jogo, mas é um cara que tem muita ascendência sobre esse grupo do Guarani, e que ele tenha boa sorte neste retorno com a camisa 1 do Bugre. O Guarizo. Pois não, Antônio Lupe. E eu quero desejar muita sorte, um excelente trabalho para Carlos Cabela quando tiver que identificar um jogador do Peixe. Ah, vou te falar, hein? Que cor é o número? Agora não tá a imagem aqui. É amarelo, Lupe? É um dourado, né, Cabela? Não dá nem pra ver. Não dá pra ver, não dá pra ver mesmo. A gente aqui do campo não consegue ver, mas é dourado, o número entre as faixas preto e branca. Ô, Cabela, eu tô olhando aqui também, não tem um jogador de nome repetido, né, no time do Santos, pra você... Todo time, por exemplo, tem Thiago, tem Matheus, o Santos não tem, né, não dá nem pra dar aquela enrolada, né? Mas eu lembro de uma entrevista de Fiore Giliotti, que ele falou sobre a Copa de 58, se eu não me engano, na narração, Brasil e Tchecoslováquia. Se eu não estiver enganado, só jogaram 2 atletas apenas da equipe da Tchecoslováquia. E aqui vai ser mais ou menos igual. Eu também fiz um curso certa vez com Flávio Prado, Nilson César, eles falaram também. Sim. Copa do Mundo, jogador de nome muito difícil, no rádio não joga. Só se fizer gol. Tá certo. Hoje não é um nome difícil, mas, cara, para identificar os atletas, alguns a gente conhece, né? Sim. Alguns a gente conhece de acompanhar o futebol, mas tem alguns que são jogadores novos que nós não conhecemos, que vai pelo número, né? Pelo menos os primeiros 10, 15 minutos de jogo você vai pelo número, depois você acaba acostumando. Mas, cara, complicado esse número, viu? Você está sendo humilde, você conhece todos os jogadores do Santos e de todos os times que você narra, porém... Isso deveria ser regulamentado mesmo. O time com, por exemplo, torcedor do Guarani nem vai gostar do que eu tô falando. A terceira camisa da Ponte Preta, não colocaram um quadrado lá para os números? Ajudou, sim, não ajudou? Inclusive no lançamento daquela camisa lá, eu e o Lupe, a gente até brincou a respeito, né? Como será que vem essa camisa pro campo? Como é? Aí veio com aquele quadrado atrás, que é muito fácil de identificar. Essa do Santos, meu Deus do céu. A do Guarani merece elogios também, né, Cabelo? Sem dúvida nenhuma. As camisas, tanto a branca como a verde do Guarani, maravilhoso para se ver o número aqui de cima. É muito, muito visível. É isso. E a partir de agora, então, vamos passando direto o controle, porque ele assume todas as emoções de Guarani e Santos, quem sabe com muito ziriguidum. Não posso falar só para a torcida bugrina, porque tem muito santista aqui na região, mas o comando, a partir de agora, aqui na CBN é seu. Boa transmissão, Cabela. Muito obrigado, meu caro Marco Guarizo. A bola vai rolar daqui a pouquinho. A bola já está no centro do gramado ali. Já tem ali, eu acho que é o Júlio Furque. Já está com o pé sobre a bola para dar o toque inicial e começar a partida. Saída de bola com a equipe do Peixe, que defende o gol do placar aqui no Brinco de Ouro. Consequentemente, o Pegorari, que volta ao gramado como titular do Guarani depois de um longo período. Aliás, esse ano ainda não jogou. Tá de volta, vai defender o gol da entrada principal aqui do Brinco de Ouro da Princesa. Aliás, o que o Pegorari foi aplaudido quando o nosso amigo Washington Melo falou da escalação do Guarani, eu até assustei. Eu fui prestar atenção porque eu não estava prestando atenção. Qual era por que tanto aplausos? Aí eu fui verificar, ele estava anunciando o Pegorari na escalação da equipe do Bugre. Muito aplaudido pelo torcedor bugrino aqui no Brinco de Ouro. Muito bem, o árbitro do jogo está aguardando às 19 horas, né, Lupe? É isso? Isso, e agora 1 minuto de silêncio, né? Vamos ver Márcio Antônio Pesuto, torcedor do Guarani, está sendo homenageado com 1 minuto de silêncio aqui no Brinco. Muito bem, sendo respeitado neste momento, 1 minuto de silêncio aqui no Brinco de Ouro. Um público, claro, com o Santos em campo, um pouco melhor do que os últimos jogos do Guarani aqui no Brinco de Ouro. Uma noite mais quente do que aquela noite gelada que nós tivemos aqui também.
Mas é um público melhor hoje. E claro, né? Claro, tem torcedor chegando. A gente vê ainda nas escadas os torcedores subindo para a arquibancada ainda. E claro, a vitória sobre a Chapecoense, 4-0, anima muito. A gente vai falar do decorrer da partida aqui com o Carlos de Freitas. Apita o árbitro! Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Guarani e Santos. Futebol, vamos É Série B do Campeonato Brasileiro, 22ª rodada. O torcedor já canta aqui no Brinco de Ouro para empurrar o Guarani para cima do Peixe, que toca a bola no sistema defensivo lá com o Jair. Faz abertura com o JP Sherman, devolve no Jair, ajeita a bola na perna direita. Ali quem recebe é o Gil, grande Gil do futebol brasileiro. Muito jogador que não tem quem não o conheça. Olha o Guarani, jogou errado, sobra de bola com o Furque, rola do lado, vem pra cima, chega por baixo para fazer o corte, para botar ordem na casa. O Salustiano já bota a velocidade, vem com o João Vitor carregando a equipe do Bugre no campo de ataque, gingou, puxou ali pela meia, preparou a batida para fora do gol! Ayrton! Para puxar o contragolpe do Bugre na chegada da grande área, batida, ela foi para fora. Se tivesse o endereço do gol um pouquinho mais para dentro, entraria, porque o goleiro toca na bola. Mas não com toda aquela convicção, hein, Lupe? Que jogada do Ayrton, individual, foi passando o pé por cima da bola, enganando os defensores do Santos, achou um espaço, bateu, o Brazão fez a defesa, mandou a bola pela linha de fundo, tem escanteio o Bugre. Já cobrado curtinho, quem fica com ele é o Ayrton, devolve do Luan Dias, dá um tapa da bola mais atrás para o Matheus Bueno, faz a finta, escapa bem na marcação, ajeita a bola na perna direita, prepara, levantamento, vem para dentro da grande área, sobe Jair de cabeça para fazer o corte, mas sobra de bola com o Guarani, lá com o Jefferson, lá pela esquerda já faz a ligação com o Matheus Bueno, mais uma vez aqui pela direita, dá um tapa na bola, ligação com o Ayrton, encosta a marcação para cima dele do Escobar, ele gingou para lá, para cá, escapou, tocou do lado, a bola passa pelo Luan Dias, sobrou com o Bispo, bateu de fora da área, tava lá o Gil para fazer o corte, pressão bugrina para cima do Santos nesse comecinho de jogo. Jefferson, ele tenta a finta, chega por baixo para fazer a roubada, no bate-rebate ela sobra com o JP Sherman lá pela direita, para sair jogando a equipe do Peixe, vem pro campo de ataque com o Furque, toca na bola, a bola subiu, desceu, vai sobrando mais uma vez lá pela direita, quem chega no lance para ficar com ela era o Bigode, não consegue o domínio, sobra de bola com o Guarani, vai trocando a bola, trocando passes no campo de ataque, Matheus Bueno, rola a bola aberta lá pelo lado esquerdo, chega por baixo, a zaga do Santos para fazer o quarto, Caio Dantas ficou pedindo ali o arremesso manual para o Guarani, o árbitro dá para o Peixe. Lupe, você tá mais próximo que eu aí, Lupe. Acertou, arremesso lateral para a equipe do Santos, teve um leve desvio no jogador do Bugre e também a pressão que o banco de reservas do Santos fez. Se o árbitro não dá para o Peixe, ele estaria numa situação bem complicada. Guarani chega no campo de ataque mais uma vez, faz o quarto ali pela intermediária, João Schmidt no perto e ganha no bate-rebate, Guarani briga pela bola, o Luan Dias está ali, dá um tapa na bola, para chegar o toque feito mais atrás, Gil com ela, trabalha, sai jogando errado, sobrou com o Bispo, faz o domínio, toca do lado, recebe de volta ali do João Vitor, preparou a batida, Pacheco de fora da área, pega Brazão! No meio do gol, faz a defesa da batida do Pacheco, fez o facão e mandou brasa pra cima do Brazão, meu caro Lupe. E o que é estranho nesse chute do Pacheco é que ele mandou de perna esquerda, uma bomba, a bola ainda queimou na grama, explodiu no peito do Gabriel Brazão, no centro do gol, que fez a defesa, segunda participação do Brazão no jogo, hein? Carlão de Freitas, o Santos, aliás, o Guarani faz uma pressão para cima do Peixe nesse começo de jogo, que é algo assim que a gente não esperava, pelo menos eu não. E é importante mostrar esse cartão de visita, né, Cabela? Impor um ritmo dentro do Brinco de Ouro, dizer para o Santos, olha, vocês são bons, mas nós também podemos igualar as ações. E gosto do Guarani nesses primeiros minutos, se impondo, arriscando de longa distância. Vai trabalhando a série, bola mais uma vez a equipe do Peixe. Com Escobar já toca na frente, Guilherme fez o passe lá na frente pro Furque, devolve, lado esquerdo, Pituca, recebe, perto da canhota, lançamento é feito, entrada da área, chega a marcação do Guarani, a batida sobra, Pegorari! Bota para escanteio, que favorece a equipe do Peixe, que chegou rápido ali na grande área, Lupi. Quem finalizou por último foi Júlio Furque, o atacante, o camisa 9 do Santos. Pegou uma espécie ali de voleio, a bola ainda deu um kick na grama. E o Pegorari, que não joga desde o dia 25 de novembro, já participa pela primeira vez no jogo. Santos tem escanteio. Quem que é aquele ali? Deve ser o Guilherme, né? Guilherme. É ele, vai chegando ali para fazer a cobrança do escanteio, favorece a equipe do Peixe, lado esquerdo, o Guilherme está na cobrança, de perna direita, vem bola para a grande, era fechadinha, primeiro pau, sobe a zaga do Guarani para fazer o quarto, tira o perigo dali, pois não. Não é torcida única?
Sim. Olha a quantidade de gente de azul que tá ali próximo ao camarote da torcida do Santos. Pois é. Parece torcida do Santos, velho. Pois é, mas ali é o pessoal da comissão? É o staff do Peixe. Caramba, tem mais gente lá no staff do que dentro de campo. Doideira, hein? Sai trabalhando a bola, a equipe do Santos lá pela direita com o JP Sherman. Já faz de domínio, devolve do Jair para fazer o domínio. Levanta a cabeça o zagueiro da equipe do Peixe, rola pelo lado esquerdo. Vai trabalhando a bola na chegada, o Escobar sai com a bola dominada no sistema defensivo. Deu um tapa na bola, Guilherme. Recebe rente lateral do campo, encosta a marcação do Luan Dias para cima dele. Ele volta. Quem estava ali era o João Vitor, na verdade. A bola volta lá com o Gil. Gil trabalha lá pela direita mais uma vez na saída com o Jair. Ligação com o JP Sherman. O Santos vai tocando a bola para dar uma acalmada na equipe do Guarani. Mas arrouba a bola, o Bispo toca pelo meio, Luan Dias domina, carrega, protege a bola, vem buscando espaço no campo de ataque, dá um tapa na bola, lá pelo lado esquerdo mais uma vez com o João Vitor, faz de domínio, recua, para começar de novo ali pela meia, vem buscando espaço, Matheus Bueno, já dá um tapa na bola, Pacheco recebe, lado direito, encara a marcação, faz o break, vem pra cima dele o Escobar, ele toca na volta, devolve com o Pacheco, fez o passe pelo meio, escorregou o Bispo, mas o Luan Dias estava ligadão, chega na bola para fazer o domínio, recua, começa de novo com o Salustiano, faz o passe lá pela esquerda, Jefferson, ele domina, recua, mais uma vez com o Salustiano, busca espaço, dá um tapa na bola, na direita, quem recebe é o Pacheco, Matheus Bueno, joga na frente, lançamento de primeira lá no ataque, para a chegada do Escobar, tenta sair jogando, faz o corte, o jogador do Guarani que chega para o João Vitor, a bola vai para fora, só arremesso manual que favorece a equipe do Peixe, Carlão de Freitas. E esse jogo aí, o Santos tá tocando a bola para esfriar o Guarani. O time grande costuma fazer isso, né? O time grande, ele dá muito espaço, não pode deixar a bola com o time grande, que é perigoso. Tanto é que o Santos estava meio quietão ali, mas na chance que teve, quase que faz o Pegoraro e mandou para escanteio. Mas o Guarani com uma postura forte, uma postura agressiva, fazendo uma marcação alta, dificultando as ações aqui na saída de bola, principalmente com o Gil, que tem uma boa saída. Um começo legal, um começo equilibrado do Bugre. 0-0 é o placar do jogo. Vai trabalhando mais uma vez a bola, a equipe do Bugre na saída com o Douglas Bacelar, faz a bola rolada lá pelo lado esquerdo com o Celestino. Ele domina, levanta a cabeça, o zagueirão, volta a bola com outro zagueiro, que é o Bacelar, tá ali o Douglas, tem um tapa na bola, faz a abertura com o Pacheco, levanta a cabeça, olha de um lado, carrega do outro, dá de volta lá do outro lado na esquerda com o Salustiano. Rola a bola com o Jefferson, rente lateral do campo, devolve mais uma vez, Salustiano recua, pega o horário, estava lá para fazer a defesa ali, com os pés para sair jogando, tenta o lançamento, joga em cima do Júlio Furque, bola volta com ele, já pediu desculpa para sair jogando. Isso faz parte, Carlão, da falta de ritmo? Cabelo, e você tem lugar de fala, Antônio Lupe tem lugar de fala, dois grandes goleiros da nossa equipe aqui da CBN. O ritmo de jogo, ele faz falta, né? Ele interfere sim nos dois lances, né, em que o Pegoraro precisou participar. A gente já percebeu, né, ali, né, uma falta de tempo no chute do Furque, agora na saída de bola. Eu acho que com o decorrer do tempo do jogo, ele vai melhorar, mas num princípio assim, parece estar ainda se ambientando. Vai trabalhando a bola, sai da equipe do Guarani, vem com o Pacheco ali pelo meio, toca na bola, Luan Dias, rola com o Matheus Bueno, lado esquerdo, já fez a ligação, lá do outro lado, lá na ponta canhota, é o Ayrton, recebeu, dominou, tentou dar um tapa na bola ali pelo meio, o Caio Dantas chega atrasada, zaga do Santos, faz o corte, ela vai, volta, mais uma vez, lê pela direita, chega, zaga, dá o bicão, joga pelo meio, Pituca, tá por ali para fazer o domínio, escapa da marcação, até do árbitro ali, volta com o Gil, rola a bola lado esquerdo, Escobar com ela pro domínio, ajeitou de um lado, de outro, encostou a marcação do João Vitor para cima dele, só que ele recua. Para começar de novo com o Gil lá no sistema defensivo. Vai tocando a bola no sistema defensivo a equipe do Peixe. Buscando um lado, buscando o outro, é o Jair lá pela direita. Agora ele recua lá com o Brazão, goleiro da equipe do Peixe, perto da direita, joga ali pela intermediária, para sair jogando com o Schmidt. Rola a bola do lado direito, por ali quem recebe é o Pituca, para fazer o domínio, Diego Pituca, toca na bola, vem para o campo de ataque, fez o passe curtinho, recebe de volta, fez a bola enfiada lá na ponta direita, para a chegada, marcação do Guarani, chegou atrasado, mas faz o corte, providencial. João Vitor não conseguiu o domínio, boa bola, Guilherme, Peixe no ataque, na grande área, bola rolada, entrada, batida, Pituca, bola para fora. Tem desvio, bola para fora, escanteio. Segundo do jogo para a equipe do Peixe, Lupe. Jogada rápida da equipe do Santos. Guilherme rolou para a meia-lua. E o Pituca foi quem apareceu como elemento surpresa. No meio do caminho, a bola acabou desviando em algum jogador do Guarani. E imediatamente o árbitro marcou o escanteio. É pelo lado esquerdo, é o Guilherme que está na bola. Vai se ajeitando ali o Guilherme para fazer a cobrança do segundo esquinado para a equipe do Peixe. Primeiro lançamento do cruzamento. Primeiro cruzamento foi lá na primeira trave.
Vai ele novamente lá, Guilherme na cobrança. Vai pra bola, perna direita, levantamento. Agora foi lá no fundo. Sobe pra fazer o corte ali, brigam pela bola. 2 jogadores caíram ali. O árbitro só tá de olho. Vai sobrando com o Caio Dantas, não consegue fazer o domínio. Agora sim. Ele domina, gira o corpo, dá um bico na bola, tira da grande área. Joga a bola fora do campo. Arremesso manual para a equipe do Guarani. Teve desvio no meio do caminho. Arremesso manual que favorece a equipe do Bugrão no sistema defensivo. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Já passamos de 10 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo, Brinco de Ouro da Princesa. 22ª rodada, gente. Olha só, hein? Placar CBN tá assim, ó. Guarani. 0 para o Bugrão. Santos. 0 também para a equipe do Peixe. Central da Bola. 0-0 também Mirassol e Botafogo de Ribeirão, América, Mineiro e Chapecoense. Na audiência da CBN em Anchieta, Santa Catarina, Matias Mattioli torcendo pro Bugre. Futebol Globo CBN. Torcida fica pedindo uma falta ali para cima do Matheus Bueno. O Peixe vem para o campo de ataque, lançamento foi feito lá na direita, vai trabalhando a bola recuada ali do JP Sherman, começa de novo com o Gil, que está lá pela direita, já faz a ligação com o Jair do lado esquerdo, vai trabalhando mais uma vez a equipe do Peixe. Chega mais uma vez Escobar, domina, recua, Jair fica com ela, levanta a cabeça ali pertinho do círculo central do campo, toca a bola lá pelo lado, ali pelo lado, do lado dele, ali o Gil, para fazer o recebimento. Tá 0-0 o placar do jogo aqui no Brinco de Ouro. Vai trabalhando mais uma vez a equipe do Peixe. Dá uma recuada a equipe do Guarani, só esperando o Santos. Vem pelo lado esquerdo mais uma vez com o Guilherme. Ele faz de domínio, recua. Jair faz de domínio lá no sistema defensivo para a equipe do Peixe. Já faz a ligação com o Gil. Lá do outro lado, vai adiantando a marcação a equipe do Guarani. Caio Dantas fica na cobertura ali do Gil. Já rola a bola com o Diego Pituca. Vem pela meia, vai trabalhando, vai chegando o campo de ataque mais uma vez a equipe do Santos. No lançamento, direto para fora do Diego Pituca. Só arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Luan Dias faz o domínio, ligação com o Pacheco que faz o lançamento no campo de ataque ali para o João Vitor, chega por baixo Escobar. Faz o desvio, joga para fora do campo, arremesso manual para a equipe do Bugre. Bugre chega no campo de ataque, torcida se anima. Começa a cantar de novo, empurra a equipe do Bugre. Vai Bugrão para cima do Peixe. Pacheco na cobrança, arremesso manual cobrado. Luan Dias domina, devolve Pacheco. Tem marcação do Guilherme, ligação com o Caio Dantas ali no bico da grande área. Vem Gil, sai da grande área. Olha, para mim foi falta do Gil para cima do Caio Dantas. O Caio Dantas reclama, joga a bola no gramado ali, o Gil catimba, ele conversa, o Caio Dantas conversa com o árbitro. Ô Lupe, você tá mais próximo que eu. Pra mim foi falta. O Caio Dantas fez a parede, né, pra proteger a bola e o Gil tentava a qualquer custo fazer o desarme, mas não achava espaço. Houve um contato, o Caio Dantas caiu, pôs a mão na bola. Também fiquei com a sensação de falta pra cima do atacante do Guarani. Pra você também, Carlão? Ele poderia ter marcado a falta, né? Ele deixou rolar e aí o Caio Dantas, naquela coisa de agarrar a bola, ele acabou marcando aí falta pro Santos. Pois é, pois é. Ô Lupe, quando você era criança, Lupe... Sim. Você tinha aquele bonequinho do Falcon? Falcon? Não. Não, Falcon, não Falcon tinha. não tinha. Era do Comandos em Ação. É, cara do Carlão, cara. Já me Essa falaram barba. isso. Era a cara do Carlão. Inclusive até o porte físico, né? O Carlão tá parecendo um professor de física quântica. Quando ele tá de óculos ou não? Ainda não, ainda óculos não. é só de perto. É, ainda bem, né? Daqui a pouco ele começa a escrever e vai botar o óculos. Daqui a pouco. Aí você repara. Vou botar reparo nesse detalhe. 13 minutos e 40. É o primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Sai trabalhando a equipe do Peixe lá pela direita com o Jair. Já despacha para o campo de ataque, lançamento é feito, o Furque sobe de cabeça, sobe junto com ele ali o Bispo. Chega para fazer o corte o Matheus Bueno. A briga de bola, briga pela bola ali no meio. Tem jogador do Guarani caído, o árbitro tá parando, anotando falta. Para o Bugre, ali no sistema defensivo, em cima, me parece que foi o Bispo ali, meu caro Antônio Lupe. É, foi o Bispo que acabou caindo ali, o árbitro marcou a falta a favor do Guarani, camisa número 13, o Matheus Salustiano, que hoje é o capitão do Guarani, ele já cobrou rapidamente a falta a favor do Bugre, 0-0 aqui no Brinco. Tava um cheiro de pipoca gostoso até agora há pouco aqui. Nossa, que maravilha. Agora queimaram, agora queimaram o pipoca. Mas o cheiro ainda tá gostoso. Hoje eu peguei uma carona com o Carlão de Freitas, né? Ah. Ele deixou o carro ali na Engenheiro Paula Souza e a gente veio a pé. Carona foi essa?
Vem Bugrão pro campo de ataque, lançamento foi feito ali, Luan Dias briga pela bola, chega Gil, faz a roubada, carrega, só que na contramão, Luan Dias vai acompanhando, Caio Dantas fecha lá na linha de fundo, o Gil recua, Pituca chega, dá um bico na bola, joga no campo de ataque, bem no meio do caminho, Pacheco, mantém o Bugre no campo de ataque, ali pelo meio, Bispo não consegue o domínio, Peixe recupera a bola, vem com Furque, recua, Guilherme faz o domínio, a pressão do Guarani, a marcação sobre os jogadores do Peixe, fez o toque ali pelo meio, Diego Pituca não consegue o domínio, sobra de bola com o Guarani, quem também não consegue o domínio foi o Ayrton, mas ele briga lá com o JP Sherman, leva melhor, carrega, vem para o campo de ataque, Breca, puxa ali pelo intermediário, tenta o toque, fica pedindo uma falta, o árbitro para o jogo, anota a falta, é falta para a equipe do Bugre, ali pela meia esquerda é falta para o Guarani, Lupe. A bola ficou pipocando nos pés do Ayrton, mas mesmo assim ele tinha o controle da bola. Deu um drible para cima do João Schmidt e foi derrubado. João Schmidt nem reclamou da marcação da falta, porque de fato ela aconteceu. E é perigosa. Luan Dias pega bem dali, tem também o próprio João Vitor, o Ayrton tá por ali, Caio Dantas já vem para a área, falta perigosa e a torcida do Bugre vem junto com o Guarani. Matheus Bueno, pelo jeito, também é um candidato para cobrança. O pessoal saiu da bola lá, ficaram lá. Matheus Bueno e Luan Dias. E o Pegorari foi falar com o Alan e está passando alguma instrução ali para o Bacelar e também para o Salustiano. Ali. É falta para a equipe do Guarani. Está preocupado o Brasão. Torcedor do Guarani ansioso pela cobrança da falta. 16 minutos. É um primeiro tempo, está 0-0. Autoriza o árbitro. Luan Dias e também Matheus Bueno. Cobrança da falta lá pela meia esquerda. Foi Matheus Bueno para a bola. Preparou. Bateu rasteirinho. Bateu na barreira. Ela volta ali pelo círculo central do gramado. Quem fica com ela é o Salustiano. Já domina na perna direita. Levanta a cabeça. Rola a bola pela direita para fazer o trabalho com o Pacheco. Chega, domina. Bota no campo de ataque. Lançamento foi feito ali pela direita. Quem chega é o João Vitor. Botou Escobar para dançar, olho no olho, carregou de um lado, de outro, foi na linha de fundo, preparou o cruzamento, a bola voltou, João Vitor toca nela, vem no bico da grande área, brigando pela bola, Pacheco, o desvio foi feito, João Vitor fica com ela, pintou o cruzamento, bateu em cima do Gil, ela vai para fora. Arremesso é manual para a equipe do Bugre, que chegou bem pela direita, hein, Lupe? Méritos para o Pacheco, que fez a recuperação de bola, tocou para o João Vitor, tentou o cruzamento, a bola explodiu na zaga do Santos e se perdeu pela linha lateral. Lateral para o Bugre. Vai ali o Pacheco para fazer a cobrança. Lá na linha de fundo, quem recebe Luan Dias, devolve no Pacheco, na ponta direita. Pintou o cruzamento lá na segunda trave, passa por todo mundo. Passa até atrás da trave. Vai para fora, só tiro de meta, Lupe. Ela fez a parábola por fora, né? Fez a curva. E foi muito nítido que a bola saiu pela linha de fundo. Tiro de meta para o Gabriel Brazão, goleiro do Peixe, que tem a 77 nas costas. Meu caro Carlão de Freitas, 17 minutos e meio desse primeiro tempo, tá 0-0. O Guarani é melhor no jogo. Sim, mas o jogo ainda não se desenhou, né, Cabelo? Ainda não tem um encaminhamento, né? Ora, o Santos se resguarda mais, fica mais com a bola, mas tentando administrar muito mais o ímpeto do Guarani do que impor um ritmo. E o Guarani no entusiasmo, né? Participando bem, olha aí. Vem mais uma vez o Santos no campo de ataque. Ali o Quero atrapalhou a chegada do atacante do Peixe. A sobra de bola foi com o Bacelar. Sai jogando a equipe do Bugre. Matheus Bueno bota no campo de ataque. Lançamento é feito ali para o João Vitor. De primeira fez o passe para o Caio Dantas. Domina, devolve. João Vitor faz o domínio perto do bico da grande área. Do lado direito. Encarou a marcação do Pituca. Foi para a grande área. Pintou o cruzamento. Chega a zaga do Peixe para fazer o corte. Sobra de bola com o Guilherme aqui pela esquerda. Recua com o Jair para começar de novo na perna canhota. Despacha para o campo de ataque. Lançamento é feito. Quem sobe de cabeça é o Douglas Bacelar para deixar o Guarani no campo de ataque com o Luan Dias. Rola a bola com o João Vitor. Fez o passe pela direita, Pacheco recebe, domina a marcação, encosta para cima dele, ele encontra o Bispo ali pela intermediária, só que o Bispo deu de graça para a equipe do Peixe, chega por baixo, Matheus Bueno para fazer o corte. No carrinho, a bola sobra lá com o Pegorari para começar tudo de novo para a equipe do Guarani no sistema defensivo. Tá parecendo que o Matheus Bueno hoje tá daqueles dias de querer jogar o que sabe e o que não sabe. E ele é bom jogador. Se ele colocar em prática aquilo que ele sabe, é um jogador que ajuda demais. Agora, o Guarani tem que tomar cuidado com esses erros de passe aqui no meio campo, pega a defesa exposta, e o Santos conta com os jogadores de velocidade, o Guilherme na esquerda e o Pedrinho na direita. Pegorari já domina na perna direita, bota no campo de ataque. Falei queimar a pipoca, não dá uma sentida só no cheiro de queimado. Queimar a pipoca.
Queimaram a pipoca aqui no Brinco de Ouro. Pode tirar esse tacho aí, por dar outro lá. Vem pro campo de ataque mais uma vez a equipe do Bugre. Ayrton domina, rola a bola lá pela esquerda com Jefferson. Devolve ali pela intermediária para tocar a bola mais uma vez o Matheus Bueno. Encontra ali pela intermediária. Ayrton faz a abertura lá pela direita, lá pelo lado esquerdo. Trabalha mais uma vez o Ayrton. Domina, recua com o Matheus Bueno. Marcação do Peixe está longe. Matheus Bueno vem com ela, encontra na entrada da área. Ayrton fez o toque para Luan Dias. Cruzamento feito, sobra de bola no meio. Guarani não conseguiu fazer a conclusão. O João Vitor, a bola também não chega no Caio Dantas. Facilitou para a zaga do Peixe, Lupe. Acabou furando o João Vitor, camisa número 19 do Guarani, mas mesmo assim o Guarani segue no ataque. Falta para a equipe do Guarani. A falta para o Guarani, tem jogador caído. A falta é praticamente da mesma posição da falta anterior, em cima do Matheus Bueno. E de longe aqui, como eu não estou conseguindo enxergar o número, parece que foi o Bigode, é isso, Lupe? Foi o Bigode. E olha, faltinha para cartão. Chegou atrasado por trás, reclama da marcação da falta, mas ela aconteceu. É praticamente o mesmo local da falta que o Matheus Bueno cobrou em alguns lances anteriores a esse, e a bola explodiu na barreira. Tanto é que o Matheus Bueno nem está na cobrança. Agora é o Ayrton e o Luan Dias, os candidatos para a cobrança a favor da falta do Guarani. É falta para o Bugrão, todo mundo ali no meio da grande área, barreira com dois homens, a um passo para dentro da grande área. Ayrton na bola, foi para a bola, preparou a batida, espalma pra ação! Sobra de bola com o Diego Pituca, faz o giro, toca a bola para fora. Arremesso manual para o Guarani, que vai se mantendo no campo de ataque a equipe do Bugre. Pacheco na cobrança do manual com as mãos, não chega ninguém ali para fazer ali o recebimento. Quem vem é Luan Dias, domina, coloca no gramado, tem marcação para cima dele, ele breca, gira o corpo, devolve, Pacheco, bico da grande área, tenta o lançamento ali pelo meio, brigou pela bola, chega a zaga do Peixe para fazer o quarto. Ô, Salustiano! Então bateu de primeira ali, deu uma furada ali, hein? Bateu lá no esporão essa bola, lá perto do calcanhar lá, meu Deus do céu. Mas o Guarani vai se mantendo no campo de ataque, trabalha com Ayrton, chega ali para a intermediária, bateu de fora, para fora do gol! Subiu demais, linha de fundo, só tiro de meta, Lupe. Pegou na orelha da bola, não sei se bola tem orelha, mas é o que o pessoal diz por aí. Ayrton, mais uma jogada individual do camisa número 30 do Guarani, só que na finalização não pegou bem na bola, quase acertou a rapaziada de colete rosa aqui no fundo, tiro de meta pro Brasão. Eu nunca vi, viu, Lupe? Eu também não, mas é que é igual, como é que chama? Folclore, né, Cabelo? Aliás, agosto é o mês do folclore, né? Se não me engano é amanhã. Acho que é amanhã, dia 22. Acho que é isso mesmo. Tá o, lá nosso, o ar. o nosso Guarizo pode confirmar pra gente. Beleza, o Guarizo daqui a pouco ele fala, ele entende muito sobre mula sem cabeça, sobre saci pererê. Curupira. Daqui a pouco ele fala pra nós, Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 22 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo, Série B do Campeonato Brasileiro aqui no Brinco de Ouro, placar CBN tá assim, ó. Guarani 0. Santos também 0. Guarizo. Central da Bola. Copa Sul-Americana, Fortaleza e Rosário Central empatam por 0-0. Dia Nacional do Folclore, amanhã, 22 de agosto. Antônio Lupe, como sempre, preciso. Futebol Globo CBN. Aí, parabéns, viu, Lupe? Não, parabéns pro Folclore, né? Não pra mim. Eu só lembrei da data, pelo amor de Deus. E parabéns pro Guarizo também, que com rapidez e perspicácia confirmou a informação. É verdade. Daqui a pouco ele vai contar a história do Curupira. Troca a bola mais uma vez. A equipe do Guarani que vem para o campo de ataque pela direita com o João Vitor. Encara a marcação para cima dele. Chamou para dançar de um lado e outro. Fintou, escapou bonito para cima do Escobar. Foi na linha de fundo. Cruzamento feito na área. Jair estava lá de cabeça para fazer o corte. A bola quica no gramado. Vem Matheus Bueno para fazer o domínio. Prefere o recuo para começar com Douglas Bacelar de novo. Carlão. Tá faltando uma conclusão no gol. Tá faltando. O Guarani se impõe, domina o meio-campo, cria ações, mas tá faltando aquele apetite, Cabelo. Olha aí. Vem com Ayrton, rolou a bola na entrada da área pro Luan Dias chegar por baixo. Guilherme tava lá no meio da área para fazer o corte, saiu aqui do ataque para ir lá na área, Lupe. Era ele que estava ajudando. Luan Dias acabou escorregando, tentou a finalização, vem Guarani. Vem, arremesso manual cobrado, Caio Dantas entrou na área, bola recuada, chegou pelo meio, bateu cabeça, zaga do Peixe. Guarani. Diego Pituca chegou lá, falou, vamos botar ordem nessa bagunça aqui. Deu um bico na bola, jogou para fora do campo. Arremesso é manual, Guarani fica com ela no campo de ataque, devolve ali pela intermediária, meia direita com Bispo. Ele vai pro cruzamento, não bateu direto pro gol, para fora do gol.
Todo mundo esperava o cruzamento, até você, Lupe. Eu esperava o cruzamento também, mas o Bispo pegou ali com a parte de fora do pé. A bola ganhou um efeito, quase surpreendeu o goleiro Gabriel Brazão, mas a bola se perdeu pela linha de fundo. Mais uma finalização do Guarani de fora da área. Tiro de meta pro Peixe. Ô Carlão, o Guarani tem que encaixar um passe ali na área. Olha lá, o Santos não consegue sair jogando. Não consegue sair, aproveitar essa preguiça, entre aspas, do Santos no jogo de hoje. Alguns jogadores mal tecnicamente, um deles é o Pituca, né? Muito mal, não consegue trocar passes. O único que demonstra comprometimento até aqui é o Guilherme. E o Guarani tem que se aproveitar disso. Luan Dias assumir a responsabilidade, se aproximar mais dos atacantes, colocá-los em situação clara de gol, porque o Bugre tá bem. João Vitor pela direita puxando, Ayrton, Caio Dantas participando. E você vê a zaga do Santos batendo cabeça, né? Não, o Santos inseguro. Eu acompanhei, Cabelo, nas minhas férias, né? Eu estive na Baixada Santista e acompanhei Santos Esporte. E, cara, a pressão lá na Vila Belmiro é muito forte em cima do trabalho do Fábio Carille. O Santos não jogou bem na ocasião, cedeu o empate pro Esporte. De lá pra cá, venceu o Paysandu, mas não tem apresentado um bom futebol. E hoje, pelo menos até aqui, o Guarani domina as ações. Muito bem. Os caras estavam de férias, Lupe, trabalhando, viu? Fui ver o Peixe. Tá bom. Tava lá, foi de sunga ver o Peixe. Foi com cirola ver o Peixe. Cirola. Ó o Peixe! No ataque, lançamento é feito, adiantou demais a bola, pegou Rani, tava lá pra botar no ordem na casa. Barba e cirola. Já imaginou? Não, nem quero. Barba e cirola, velho. Misericórdia, hein? 25 minutos e 50, olha o Mugrão, vem pro ataque, lançamento é feito lá pela esquerda, se apresenta bem Jefferson, pintou cruzamento, vem rasteiro, Ayrton com ela, deu um tapa na bola pra área, não tem ninguém ali na pequena área, ela sobra pela direita com o João Vitor, recua com o Pacheco, domina, marcação encosta, devolve, João Vitor pela direita, o Escobar tá por ali, rola a bola do lado com o Pacheco, deu um tapa ali pela intermediária, Matheus Bueno, devolve lá pela esquerda, mais uma vez com o Jefferson, faz a fita, escapa da marcação, carrega pela meia, devolve, Matheus Bueno, domina o Pituca, tá em cima da cobertura, ele volta para começar de novo ali com o Salustiano, 26 minutos e meio deste primeiro tempo, vai trabalhando a bola a equipe do Bugre, ali pelo lado direito com o João Vitor, deu um tapa na bola, busca ali o lançamento pro Luan Dias, o Gil chega por baixo, faz o corte, joga para fora, arremessa manual pro Guarani, que se mantém no campo de ataque, arremesso, aí também não, né, Pacheco, é para queimar a língua do narrador também, né, poxa vida. Faz o arremesso com as mãos no pé do jogador do Peixe. Tá louco, hein? Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Ô Lupe, não sei se você botou, repare, eu acredito que tenha visto, tem 2 jogadores aquecendo o Guarani. Será que tem alguém sentindo? Eu não tinha reparado, lá no fundo, né? Sim, lá na entrada do túnel, lá. Não o Heitor é um, o outro eu não sei. Um é o Heitor. Heitor e o outro não sei quem, não consigo identificar. Mas não vejo ninguém mancando no campo. Também não percebi isso não. Trabalha a bola mais uma vez a equipe do Peixe no campo de ataque com o Diego Pituca. Rola a bola pela esquerda ali pertinho da grande área. Guilherme recebe, encara a marcação do Pacheco. Vai do lado, carrega a bola, dá um tapa nela. Faz a abertura lá pela direita com o Jair que vem para o campo de ataque. O zagueirão breca, levanta a cabeça. O Gil chamou, ele fez o passe para o Gil. O Gil devolve aqui pelo lado esquerdo com o Escobar. Rola a bola de volta com o Gil no círculo central do gramado. Fez o toque lá pela direita. Jair recebe pertinho da lateral do campo. Encosta a marcação do Caio Dantas. Ele rola ali para a intermediária com o Schmidt. Ele volta com o Jair pro Gil. Vai tocando a bola aqui pelo Peixe, vai carregando de um lado, vai tocando do outro. E você, torcedor, pode participar, tá bom? 991869070 é o nosso WhatsApp, 19 é o DDD, para você participar, inclusive pelo YouTube, também pode ter o chat aí no YouTube, pode mandar o seu recado aí no chat do YouTube, tá bom? Vai lá, manda seu recado, participa com a gente, vem interagir conosco na transmissão aqui do futebol da CBN Campinas. Vem pro ataque o Peixe de novo, Jair faz o lançamento lá na ponta direita, mas é zagueiro fazendo o lançamento, tá lá o Jefferson. Tenta fazer a finta, recebe a falta, o jogo tá parado. Tem a reclamação, me parece, de longe. Não é o Bigode tá aqui na frente da grande área. Era o Sherman que tava lá. Era o JP Sherman que acaba cometendo a falta, o jogo tá parado, é mais uma falta no jogo. Essa é pro Guarani. Lá pertinho do escanteio, meu cara. Olha o pegorari, Lupe. Que é isso, hein? Ele chamou a responsabilidade, né? Você viu? Pegou a bola, colocou, falou, eu cobro. Ixi, quase colocou agora na fogueira pro companheiro ali, Pacheco. Pegorari que não joga desde o dia 25 de novembro. São quase
9 meses em Cabelo, quase 9 meses que o Pegorari ficou em tratamento porque sofreu uma fratura na perna durante a pré-temporada para a temporada 2024. E quando foi anunciado, já falei no comecinho da transmissão, Carlão, porque ele foi aplaudido é algo fora do comum. O Pegorari tem uma identificação com a torcida do Guarani, também até um aplauso de alívio, porque a torcida não vai com o Douglas Borges, né? Então esses fatores contribuíram aí para esse prestígio do Pegorari. 29 minutos e meio, o jogo está parado, o árbitro anotou uma falta que é pro Peixe. É ali pertinho do bico da grande área pela esquerda, viu, Lupe? E me parece ser o Júlio Furque, que está caído ali com muitas dores no campo de ataque do Santos. O árbitro marcou a falta a favor do Peixe. Guilherme está por ali para ver o que de fato aconteceu. O Furque aos poucos vai se levantando. Tem falta ao Santos pelo lado esquerdo do campo. O Powerman, que é o árbitro e não é o ex-zagueiro do Peixe, está ali para tomar distância ali, para colocar a barreira no lugar dela. O Furque já levantou, tá tudo bem com camisa número 9 da equipe do Peixe. E o Guilherme está se ajeitando lá para fazer a cobrança. Tá lá o Guilherme, trocaram o óleo agora, Carlão. O cheiro que subiu agora aqui é de um óleo ruim, viu? Trocou, olha, rapaz. Sabe, é verdade. Olha que cheiro de óleo ruim, cara. Parece óleo de motor 2 tempos. Falta cobrada, levantamento da grande área, desvio, Pegorari! O toque ali no meio do caminho, Pegorari foi firme e forte para fazer a defesa, meu caro Lupe. Vai você, Cabela. No ataque, lançamento feito. Recebe Ayrton lá na ponta esquerda, vem Guarani para cima, encara a marcação, ele vai para a finta, chega por baixo para fazer o quarto. JP Chervão bota para fora. Era o Diego Pituca, estava no lance, botou para fora. Arremesso manual para a equipe do Guarani. Mas Lupe, essa bola cruzada que o Pegorari pegou é difícil, hein? Ela é perigosa, porque se tem um desvio ali no meio do caminho, mata o Pegorari. Mas ele foi corajoso. Na cobrança de falta, saiu e fez a defesa. Guarani segue no ataque com arremesso lateral. Lá pelo lado esquerdo, hein? Vem bola para a grande área, toma distância lá o Jefferson. Para fazer a cobrança, vem bola para a grande área. Quase um escanteio nas mãos do Jefferson. Ele toma distância, vai jogar lá na área. Correu para a bola, faz o arremesso, vem no bico da pequena área. Tá ali, o Caio Dantas não consegue o domínio. Brigou, o Ayrton girou, bateu, explodiu em cima da zaga. E o Ayrton dividiu com o Luan Dias para fazer o domínio. O Guarani já recupera a bola com o Bispo ali pelo meio, faz a abertura com o Pacheco, lado direito, tenta a fita, Guilherme. Ele vem por baixo para fazer o quarto, joga para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Bugre do campo de ataque. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Tá tendo análise do VAR ou não? Não tá não. Arremesso já cobrado. Aqui no Brinco de Ouro é a 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN, ó. Tá assim, ó. Guarani. 0 para o Bugrão. Santos. 0 também pro Peixe, Guarizo e o Curupira. Central da bola. Curupira é um personagem que vive nas matas com cabelos avermelhados e com os pés para trás. Notícia ruim para o Guarani, gol do Botafogo lá em Mirassol. Agora 0 para o Mirassol, 1 para o Botafogo de Ribeirão. Sempre ligado e bem informado, que coisa. Parabéns mais uma vez, Marco Guarizo. Olha, o Bugrão vem pro ataque com o Luan Dias, preparou a batida aí também não, né, Lupe? Tudo bem, tem que arriscar, mas tava muito longe, né, Lupe? Tava longe, tinha outras opções. Tinha João Vitor, Caio Dantas fez a parede, só que o Luan Dias quer colocar em prática aquela famosa lei do ex. De fora da área, ele mandou um chute torto, sem direção, por cima da meta do Gabriel Brazão, que vai fazer a cobrança do tiro de meta para o Santos. 32:50. Vai repor a bola em jogo o Gabriel Brazão, já despacha para o campo de ataque, faz lançamento. Sobe o jogador do Guarani, sobe ele o Furque, a sobra com o Salustiano, briga por ela. O Bigode já rouba a bola, faz o domínio, gira o corpo, busca alguém para o passe é feito com o Chervon lá pela direita, tabelinha, bola rolada lá na linha de fundo, chega por baixo o Jefferson. Toca na bola, mas ela toca por último do Santista, vai para fora, arremesso manual que favorece a equipe do Bugre. 33,5 deste primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Vai trabalhando mais uma vez a equipe do Guarani na saída de bola. Chega a zaga do Santos, corta errado o Jair. Devolve o Bugre no ataque, lançamento é para o Caio Dantas. Chega à frente de todo mundo lá para fazer o corte. Parece que estava no lance ali o Pedrinho. Ele recua para começar de novo a equipe do Peixe no sistema defensivo. Carlão de Freitas, o Luan Dias ali, ele se precipitou. Muito precipitado. Se precipitou. Né? Talvez aquela ansiedade, né, realmente de mostrar, não só para o time do Santos, mas mostrar que tem condições de ajudar o Guarani nesta retomada. Poderia ter trabalhado mais, né? Ele tinha muito campo à disposição e arriscou de longa distância. Um chute naquele momento desnecessário.
34 minutos. Trabalha a série bola mais uma vez a equipe do Peixe. Lá pela direita vem com o Pedrinho para fazer o domínio. Ele vem carregando pelo campo de ataque. Bota a velocidade ali pela meia. Escorregou sozinho. Sobra de bola com o Matheus Bueno. Ligação na ponta canhota. Ayrton chegou na área, invadiu, foi tocado. O árbitro diz, mostra o sinal que foi na bola. Mostra o sinal que foi na bola. O Ayrton não reclama, os jogadores do Guarani não reclamam, mas a torcida pega no pé, uma barbaridade, Lupe. Fiquei com a sensação que foi na bola também o jogador do Santos. Vem Guarani pro ataque. É lá pela esquerda com Ayrton mais uma vez pro domínio. JP Sherman chega pra cima dele, domina, puxa pela meia, vem cruzamento na área. Passa por todo mundo. Quase vai pra fora, mas não tocou no jogador do Peixe, então foi direto pra fora, Lupe, é isso? Não, foi direto pra fora. O jogador do Santos tirou o corpo ali, o lateral esquerdo Escobar. Não pegou em ninguém. Acredito que aquele lance vai ser revisto pelo VAR, mas a impressão que eu tive aqui do fundo é que o jogador foi na bola no desarme no Ayrton. Muito bem, o Ayrton tá caído lá, tá pedindo atendimento médico, o departamento do Guarani tá em campo e o Guarizo tá olhando na tela lá da TV para falar para nós no replay. O que você achou aí, Guarizo, com o replay? Olha, Cabela, existe um toque, mas para mim um lance normal. Okay. A arbitragem está olhando, fica sentindo bastante ali o Ayrton, mas deu a impressão que o jogador do Santos chegou primeiro na bola e não no jogador do Bugre. Só passou, por enquanto, uma imagem, né? Quero ver um outro ângulo também, mas o lance é duvidoso. Tudo que for marcado, aí qualquer coisa que for marcado, agora está passando a segunda vez. O Ayrton entra na área, ele que trança o pé. O zagueiro coloca o pé na frente, mas o Ayrton ele já vai dobrando antes, mas ele é atingido antes da bola. É um lance bastante polêmico. Que marcata de bom tamanho. Muito bem, o árbitro está mandando aguardar ainda? Não, já mandou jogar já, né, Lupe? Isso, tá. Já mandou jogar. Não, já mandou cobrar o tiro de meta. O Gil olhou aqui pra gente, pros repórteres, falou alguma coisa de chuteira, de escorregar. Não entendi muito bem, mas acho que eles estão escorregando muito. Pelo menos foi essa a reclamação. A gente vai retomar dentro de instantes, direto do Brinco de Ouro, já está de volta. Carlos Cabela. Muito bem, estava ali o Pedrinho, chegava no campo de ataque, o impedimento está marcado, ataque do Peixe. Posse de bola para a equipe do Guarani com 36 minutos e meio. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. 36 minutos e 50. Estamos partindo para a reta final do primeiro tempo, tá 0-0 aqui no Brinco de Ouro. Deu uma acalmada, né? Deu uma quietada, né? Deu uma quietada do jeito que o Santos gosta, né? É. Sem tanta pressão. O Guarani acho que cansou um pouquinho, impôs um ritmo muito forte. Tô com você, Cabela, faltou uma fome, né? Não aquela fome do Luan Dias, ali já era mais ansiedade, né? Olha o Guarani aí. Vem Guarani na roubada de bola, sobra de bola com o Luan Dias ali pela intermediária, tem marcação do Pituca pra cima dele, na bola espirrada, chega o Bispo, toca nela, só que a bola vai sobrar com o Jair, lá no sistema defensivo, sai jogando, joga lá com o Pedrinho, tem marcação do Jefferson pra cima dele, sobra com o Caio Dantas, mas o árbitro pega a falta do Jefferson em cima do Pedrinho, o jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Peixe no sistema defensivo. E aquela diferença, tem que tomar muito cuidado, porque o Santos, mesmo estando numa Série B, tem um time no papel de Série A, e se chega lá tem que tomar cuidado, né, Carlos? O perigo de se Guarani tá chegando, tá fazendo. O perigo de se enfrentar uma grande equipe é justamente isso, né, Cabela? Porque é aquele falso domínio de vez em quando, né, que acontece. É um Guarani com a bola, é um Guarani tentando, né, não criou chances tão claras, mas encara o Santos com personalidade, mas o time grande é assim, né, ele parece aquela sucuri, ele vai olhando tal, daqui a pouco ele vai e dá o bote. Então tem que tomar cuidado, até porque conta com jogadores qualificados. Guilherme, Bigode, Pedrinho e o próprio Júlio Furque. Trabalha a equipe do Peixe, ali no sistema defensivo, mais uma vez com o Gil. Ele já faz a ligação, lançamento é para o Pedrinho, lá na ponta direita, faz o domínio. Encara o Jefferson, rolou mais atrás, a chegada, batida, prensada, para fora do gol. Tá dando escanteio, o árbitro, escanteio para o Peixe, lá pela ponta direita. Já saiu o Guilherme aqui da esquerda para ir lá do outro lado fazer a cobrança do escanteio, viu, Lupe? E quem chegou ali para fazer a trava, né, travar o chute foi o Gabriel Bispo. Na finalização ali praticamente de fora da área, a bola acabou desviando, se perdeu pela linha de fundo. É o Pituca, Diego Pituca, camisa número 21, que vai para a cobrança do escanteio lá pelo lado direito. Aí, portanto, vai lá do outro lado para fazer a cobrança, vem bola para a grande área. Não é o área. Pituca não, tá? É o Guilherme. Não, é o Guilherme. Tá lá o Guilherme para a cobrança do escanteio. É que não dá para ver camisa, número de camisa de longe. Pelo amor de Deus.
Guilherme. Terceiro escanteio no jogo, cruzamento feito na grande área, sobe a zaga do Bugre para fazer o corte. Ela sobra com Escobar, gira o corpo, recua com Pituca ali no círculo central do gramado, ajeita a bola perto da canhota, lançamento é feito lá na ponta direita, é lá pro Furque, bola passa pelo Furque, bola passa pelo Jefferson, passa pelo Caio Dantas, passa também pelo Salustiano, passa pela placa de publicidade, só tiro de meta, viu, Lupe? Passou por todo mundo, como você descreveu na jogada, e se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta já cobrado. E vem Guarani, já chega no campo de ataque ali com o Caio Dantas. A bola não está chegando lá pro Caio Dantas, ele volta a buscar o jogo ali. E briga muito esse Caio Dantas, não, Carlão? Como briga em campo, não? Esse foi um acerto da diretoria do Guarani. A gente tem criticado a diretoria, né, por ter montado elencos ruins, tanto no Paulistão como na Série B, por isso vive uma situação dramática até aqui. Mas o Caio Dantas foi um acerto. É um cara que representa demais, é o artilheiro da Série B, desse time complicado que está o Guarani, e um dos símbolos da recuperação. É um jogador que mesmo nos piores momentos assumiu a responsabilidade e hoje, tanto é que é um dos melhores atacantes da competição. Artilheiro, inclusive, da competição. Artilheiro, 9 gols. Cara. Exatamente. Esse foi um acerto da diretoria. Trabalha, Guarani no campo de ataque, lançamento é feito, João Vitor sobe de cabeça, não acha nada, a bola sobra lá com o Brazão, que bota a ordem na casa do Peixe. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 40 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo, Série B, Campeonato Brasileiro, 22ª rodada, placar CBN, ó, tá assim, ó. Guarani. 0 para o Bugrão. Santos. 0 também para a equipe do Peixe, Guarizo. Central da bola. Corrigindo a informação, anulado pelo VAR, o gol do Botafogo. Segue lá em Mirassol, 0 para o Mirassol, 0 para o Botafogo. Mesmo placar de América Mineiro e Chapecoense. Guarani no ataque, lançamento feito, cruzamento na grande área, de cabeça, o desvio para fora do Guarani. Passa a esquerda do Brazão, se perde em linha de fundo, só tiro de meta, Lupe. Teve uma cobrança ali do Bispo para cima do Ayrton, que foi andando de costas para fazer o cabeceio, só que o Bispo vinha de frente para fazer a conclusão também de cabeça. Uma confusão ali, faltou comunicação no ataque do Guarani. Ayrton cabeceou pela linha de fundo, tiro de meta para o Brazão, goleiro do Santos. 41 minutos e meio, o Brazão tá lá para fazer a batida do tiro de meta, ele despacha a bola para o campo de ataque, vai caindo aqui pela esquerda, Danilo Júlio Furque, ele faz o toque da bola, joga na frente, Guilherme sobe, não acha nada, vem por baixo para rasgar o Salustiano, joga a bola para o campo de ataque do Guarani, ela sobra com o Caio Dantas, já domina, toca na frente, lançamento, é para o João Vitor, lá na ponta, canhota, vem Gil para cima dele, tenta o cruzamento, bate no Gil, ela sombra, lá pela direita, sai jogando com o JP Sherman, ele domina a bola, o Caio Dantas encosta bem o Ayrton na cobertura, ele inverte a jogada com o Escobar, lado esquerdo, domina no peito, coloca no gramado, já bota a velocidade na saída da equipe do Peixe, que vem para o ataque, faz o break, Luan Dias chega para cima dele, rola a bola pela intermediária, por ali com o Schmidt, devolve com o Bigode para o João Schmidt com o Guilherme, faz a finta, escapa da marcação, vem ali pelo meio, chega para cima dele o Caio Dantas, ele gira o corpo, protege a bola, devolve pelo lado esquerdo, fica caído no gramado ali, o Guilherme, o árbitro estava bem à frente ali, o Guilherme ele ia fingir uma falta ali. A hora que ele viu que o árbitro estava do lado, ele levantou, quietinho, vambora. Trabalha mais uma vez o Peixe no ataque com JP Sherman, tenta a finta, chega por baixo para fazer o quarto. Chegava o Ayrton, toca na bola, joga para fora, arremesso manual para a equipe do Peixe. Pela direita tem o arremesso manual, já passamos de 42 minutos deste primeiro tempo. Arremesso manual cobrado, tenta sair jogando. O jogador do Guarani, o Ayrton, recebe a falta, é falta para cartão, viu, Lupe? E o cartão está na mão do árbitro, pelo menos ele está segurando um objeto que parece um cartão, sim, é um cartão. Ele dá o cartão amarelo, agora é o JP. É o JP, né? É o JP. Se você falou, você está numa situação melhor que eu. JP Sherman, cartão amarelo, é o primeiro amarelo do jogo para um jogador do Santos, na verdade para todos que estão em campo. Sherman, 44, está amarelado. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Falta cobrada, bota a bola no campo de ataque, a equipe do Bugre, Pacheco recebe do peito pela direita, coloca no gramado, despacha no campo de ataque na ponta direita, direto para fora. Errou a mira. Ele acerta a mira, ia botar uma correria ali pra cima da zaga do Peixe, hein, Lupe? Pegou no osso, naquela bolinha do tornozelo, sabe? Não foi na Joanete? Não, foi no tornozelo e aí ela ganhou aquele efeito, saiu pela linha lateral. Mas se a bola não sai,
o João Vitor ia ficar numa situação belíssima para mandar pro gol. O Fábio Carille também não tá gostando nada do Peixe, não. Já botou um monte lá para fazer aquecimento. O Alan Al também já bota um monte lá para aquecer. E acho que as duas equipes vão mexer no intervalo, viu, cara? Tá com cara, viu? O Santos precisa mais, né? O Guarani fez um bom primeiro tempo. É claro que precisaria um pouco mais de ambição, um pouco mais de... até de qualificação ali no último passe, menos ansiedade. Agora o Santos, uma preguiça danada. Cabelo do céu, assustador, assim como o Santos, ele apenas administra o jogo. O Santos começou a Série B bem, aí caiu, ficou até fora do G4. Aí teve uma outra fase boa. Subiu de novo e agora de novo começa a cair. Tá oscilando muito. Oscilando demais, perdeu para o Avaí, mas já vinha jogando mal, mesmo vencendo. E aqui em Campinas até aqui faz um primeiro tempo muito abaixo. Jogadores que individualmente são importantes, como o Pituca, que é capitão, fez um mau primeiro tempo até aqui. O único que mostra, não tecnicamente, mas comprometimento é o Guilherme. Os demais, muito abaixo. 2. Vem Guarani para o campo de ataque, lançamento é feito para o João Vitor aqui pela direita, Escobar de cabeça, dá um toque na bola, corre para evitar a saída, chega ali, domina, ali pertinho da bandeira do escanteio, faz o domínio. Opa! Bola chega ali, dá o toque da bola, o auxiliar estava do lado ali, muito próximo. Agora quem chega para fazer o quartel, Bispo, joga a bola para fora, só tiro de meta que favorece o Peixe. Rapaz, até o Escobar tá puxando a lateral, ele agradeceu o Bandeira aqui, porque o pique que ele deu depois da cabeçada... Pois é. E o João Vitor não acompanhou, devia ter acompanhado. Quando ele viu que ele percebeu tarde que o Escobar ia recuperar a bola, ele poderia se aproveitar, né? Porque no momento que ele deu o break, ele cede um pouco de espaço, né? Ele vai caindo. Se o João Vitor acreditasse, né, na força do Escobar, ele poderia ter recuperado. Mas que pique, rapaz. Trabalha agora na saída de bola mais uma vez ali para intermediária. A bola espirrada, sobra com o João Vitor, ele faz o domínio, chega a marcação para cima dele do João Schmidt. João Vitor puxa ele pela camisa, comete a falta, o jogo tá parado, é falta e favorece a equipe do Peixe. Passamos de 46, entramos no giro pela última vez do ponteiro aqui no cronômetro. Vamos a 47 nesse finalzinho de jogo. Toca a bola aqui pelo Peixe com o Guilherme, lado esquerdo. João Vitor está na marcação, Guilherme puxa pela meia. Dá um tapa na bola, ligação com o João Schmidt, recua para começar de novo com o Gil. Domina o Gil, tem Escobar pela esquerda, tem o Jair lá pela direita, tem o JP Chervon lá pertinho da lateral do campo. Ele quem recebe. O Ayrton chega na cobertura, o Chervon devolve com o Gil, toca a bola no sistema defensivo, vai terminar o primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. 0-0 o placar do jogo para Guarani Santos. Vai chegando ao final o primeiro tempo, o lançamento é feito no ataque, subiu de cabeça o Bispo. Aliás, o Pacheco para fazer o quarto, bota para fora quando o senhor Gustavo Ervino Palmerman catarinense bota um ponto final neste primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 0, aplaudido. Santos também 0. Opa! Tá chegando o Marco Guarizo. Central da Bola. Apresentação Marco Guarizo. Final de primeiro tempo no Brinco, tudo como começou, como diria o eterno Silvio Luiz, 0-0. Torcedores participando aqui com a gente, mandando mensagem. Olha, a torcida do Santos é a maior aqui, pelo menos nas mensagens do YouTube, viu? O Alexandre Gregório torcendo pro Santos, a Amanda da Silva Inácio, não sei se o Santos é sobrenome, é o time dela, mas tá torcendo pro Peixe lá em Fortaleza. O José Ferreira Davi tá cornetando, diz que o presidente do Santos não tá assistindo o jogo. Não é possível um time ruim desses, criticando o Santos. Nossos ouvintes mandando mensagem aqui também, torcedor mandando, nossa, uma fila da torcida do Guarani, será que é dificuldade para entrar? Ele tá digitando aqui, o João Vitor, já eu trago essa mensagem aqui, jogo às 7 da noite e às vezes é complicado, né? O torcedor Ponte Pretano Moacir tá aqui cornetando o Guarani ou secando o Guarani, é isso mesmo, o João Rubio tá falando que a Polícia Militar não ajuda a torcida do Guarani a entrar no Brinco e uma fila fenomenal, não tem a hora aqui da fila, mas é impressionante a fila dando volta ali já na rua do ginásio, né? Para entrar no portão principal do Guarani, porque é depois do tobogã. Impressionante essa foto mandada aqui pelo João Rubio. Deixa eu ver aqui também, olha, o Marco Vinícius, meu xará, que situação do Marco, viu? Ele é de João Pessoa, já é um lugar feio, né? Tá em Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Que é isso, hein? Parabéns, Marco, e obrigado por nos acompanhar
aqui na transmissão da CBN Campinas. Você vai participando, vai mandando sua mensagem para cá. Tem mensagem de áudio também? Vamos colocar o áudio do torcedor? É mais um que tá torcendo pro Santos. Hoje, título. Boa noite, aqui é Cleiton José de Recife. O Guarani 0, Santos 3. Boa sorte, Santos. Cleiton José de Recife. Olha o Cleiton participando aí também, desejando vitória para o Santos. Tem torcedor do Santos do Brasil inteiro nos acompanhando aqui. Daqui a pouco a gente traz muita informação da rodada da Série B. Também tem Sul-Americana, tem Libertadores, tem muita coisa acontecendo nessa quarta-feira aqui no Futebol Globo CBN. Logo depois de Santos e Guarani, a gente já entra no pré-jogo de Palmeiras e Botafogo. Você não vai perder nenhum detalhe da bola rolando nesta noite aqui no Futebol Globo CBN, porque aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Santos. Futebol Globo CBN. Estradas. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. Para você que está trafegando pelas estradas, as informações com Mário Quintino. Trazendo informações, Guarizo, para o nosso ouvinte que utiliza a rodovia Professor Zeferino Vaz, atenção na passagem pelo trevo de Barão Geraldo. Para quem vai acessar Albino José Barbosa de Oliveira, tem problemas com veículo ali no trecho, siga aí com atenção. Para quem vem de Paulínia, por enquanto boas condições, apesar do trânsito intenso. E na ligação entre Sumaré e Paulínia, a José Luzano de Araújo, tem movimentação maior em direção de Paulínia. Guarizo. Obrigado, Mário Quintino. Caminhoneiro, o Clube Irmão Caminhoneiro Shell está cheio de benefícios exclusivos. Entre no WhatsApp, pesquise por Clube Irmão Caminhoneiro Shell e faça parte. Futebol Globo CBN. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e Santos. Central da Bola. Intervalo de jogo no Brinco de Ouro, 0 para o Guarani, 0 também para o Santos. Deixa eu ver, o Cláudio de Capivari. Opa, muito obrigado. Grande abraço para você, Cláudio. William Cabelo não perde nenhuma transmissão. Abraço para mim, pro Cabelo, pro Carlão, pro Lupe. E aquela inveja, viu, Carlão de Freitas? Ele está tomando uma gelada. Mas tem segundo tempo hoje no jogo do Palmeiras, viu? Cabelo, tá certo. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Agora eu vou falar uma coisa. O Juninho Cavalão é cavalão, mas ele é amigo da onça. Que ele é ponte pretano. Ele tá falando que os amigos deles, bugrinos, estão na fila para entrar no estádio. Aí ele complementa,
vão perder os gols do Santos. Ê, Juninho, que traíra, hein? Mas a rivalidade Guarani Ponte Preta é assim mesmo, muito legal. Muito obrigado pela participação, todo mundo acompanhando o futebol de Campinas aqui na CBN. Vamos dar uma passada nos jogos que estão no intervalo nessa Série B, além de Santos 0, Guarani 0, que você está acompanhando com Carlos Cabela e companhia. Mirassol e Botafogo, intervalo de jogo também 0-0. Botafogo teve um gol anulado aos 30 minutos do primeiro tempo. América Mineiro e Chapecoense também no intervalo 0-0. Passando a classificação de momento da Série B, Novo Horizontino lidera com 40 pontos, já jogou na rodada. O Mirassol com um empate tá indo a 38, né? Ou tá com 39. Vou trazer aqui a atualização daqui a pouco. Santos está subindo para 37, mas ficando na terceira colocação. Vila Nova, 36 pontos, é o quarto. América Mineiro, que está empatando com a Chapecoense, é o quinto com 34. Ponte Preta segue na 12ª posição, 28 pontos. Botafogo vai para 24. Eu vou trazer agora a atualização aqui completa. Está indo para 24 e o Guarani está indo para 18. Então fica em 6 a diferença do Guarani ainda para a saída da zona do rebaixamento. O Chapecoense está subindo para 20. Ituano já jogou na rodada, ficou com 19. Brusque joga às 9 da noite, está com 19 também. O Guarani na lanterna. Agora sim vou atualizar a classificação. Novo Horizontino então termina a rodada com 40 pontos. Mirassol tem 39 com o empate de momento. O Santos 38 com empate de momento. Vila Nova ficou com 36 e o América não está conseguindo entrar no G4 com esse empate com a Chapecoense. Intervalo de jogo também na Copa Sul-Americana, 0 para o Fortaleza, 0 também para a equipe do Rosário Central. Primeiro jogo lá na Argentina empatou por 1-1, portanto, nesse momento, se esse resultado permanecer, as equipes vão decidir nas cobranças de pênalti a vaga para a próxima fase da semifinal, ou melhor, da Copa Sul-Americana, fase que o Corinthians se classificou ontem também nos pênaltis após perder para o Bragantino de virada por 2-1 e o goleiro Hugo Souza brilhando. Pela Libertadores, o Peñarol venceu o primeiro jogo por 4-0 contra o The Strongest, agora na altitude da Bolívia, intervalo de jogo também 1 para o The Strongest, 0 para o Peñarol. O The Strongest precisa fazer mais 3 gols para levar a decisão para os pênaltis. Repetindo a informação para você na audiência rotativa do rádio, logo depois de Guarani e Santos, assim que a bola parar de rolar, a gente vai direto ao Allianz Parque para Palmeiras e Botafogo, decisão de vaga nas quartas de final da Taça Libertadores da América, ou da Copa Comebol Libertadores, é o novo nome dela. Agora, para saber como foi esse primeiro tempo de 0 para o Santos, 0 para o Guarani, é hora do... O comentário do jogo. Carlão de Freitas, um primeiro tempo de poucas chances reais, né? Teve aquela polêmica do lance em cima do Ayrton. Eu confesso que eu vi o Ayrton deixando a perna antes, tanto que não teve muita... sim, teve contestação com a arbitragem, mas não teve muita demora no VAR, mas foi um jogo morno, foi abaixo das expectativas, Carlão? Olha, não vou dizer abaixo, Guarizo, até porque o Guarani tentou jogar, né? O Guarani tentou tomar a iniciativa, ou tomou a iniciativa, tanto que a primeira chance clara, poucas chances, né? Mas uma chance que arrancou o U da torcida foi com o Ayrton, né? A 1 minuto de jogo, então dando mostra de que o Guarani iria encarar o Santos com personalidade e encarou. Eu acho que faltou, claro, né, um pouco mais de qualidade, um pouco mais de tranquilidade nas ações ofensivas, no toque de bola, saber o momento certo, né, de dar uma estocada para assustar de fato o goleiro Gabriel Brazão. Então, por este ímpeto do Guarani, eu achei um primeiro tempo agradável. Um Santos decepcionante, um Santos meio que inerte ao que significa a partida. Parece que o Santos não sabe a situação dele na Série B, né? O Santos não é mais o líder do campeonato. Mirassol joga em casa neste momento, o Novo Horizontino já venceu ontem e não me parece preocupado com essa situação. E o Guarani não, entendendo o tamanho do jogo, entendendo o que significa a vitória sobre o Santos, que pode ser um up gigantesco aí para a sequência da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, o Guarani esbarrou
algumas dificuldades técnicas, né? Acho que faltou um pouco das ultrapassagens do Pacheco, o próprio Jefferson também ali do lado esquerdo. O Guarani tentou trabalhar muito por dentro e aí foi interceptado pelos volantes, o João Schmidt e o Pituca. O Pituca tecnicamente não faz um grande jogo, mas é um jogador experiente, é um jogador que tem ali um bom senso de marcação. Mas um primeiro tempo ok, né? Muito mais em virtude da disposição do Guarani, do entusiasmo do Guarani do que do Santos. O Santos achei assim muito tranquilo pela situação instável que vive dentro da competição. Então, por esse entusiasmo do Guarani e por essa aparente inércia do Santos, a gente espera um segundo tempo muito forte por parte dos donos da casa, um Guarani ligado, um Guarani forte, um Guarani com personalidade, foi o que demonstrou nesta primeira etapa para tentar vencer o Santos. Não é impossível não. Foi um Guarani que enfrentou o Santos e entende o tamanho da partida, diferente do Santos que, pelo menos no primeiro tempo, foi um time muito aquém daquilo que o torcedor santista espera. Esse Carlão de Freitas e o comentário do jogo. Você continua participando com a gente, mandando mensagem aqui para o WhatsApp da CBN Campinas, que é o 19991869070. Pode mandar mensagem no chat do YouTube também, youtube.com/CBN Campinas. Você acompanhando o futebol com a gente aqui na CBN Campinas. Tivemos também os sorteios, isso aconteceu ontem, né? Mas para você que ainda não está inteirado, sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Agora tem um chaveamento até a final. As quartas de final serão as seguintes: Vasco e Atlético Paranaense, sempre falando o mandante do primeiro jogo. São Paulo e Atlético Mineiro. Bahia e Flamengo. Juventude e Corinthians. Os horários ainda serão definidos pela CBF, pelas empresas detentoras dos direitos de transmissão, e a gente vai informando para você à medida que chegarem essas novas informações. Repassando então tudo no intervalo agora dos jogos das 7 da noite. O Mirassol empatando com o Botafogo. Mirassol teve muita posse de bola, mas não conseguiu a finalização, e sim o Botafogo. E no jogo entre América e Chapecoense também foi um ataque contra a defesa, né? A Chapecoense, que é adversária direta do Guarani, aliás, foi goleada. O Guarani conseguiu derrubar o técnico da Chapecoense, o Tcheco, com 12 dias de trabalho. O Tcheco fez 2 jogos, 2 derrotas, a última por 4-0 em casa para o Guarani, e por isso ele acabou demitido para a contratação de Gilmar Del Pozo. Os jogadores do Guarani estão retornando ao campo e eu retorno o comando da transmissão para ele, que será que vai ter Ziriguidum no segundo tempo? É com você! Vamos lá, Cabela. Opa, Guarizo! Vamos ver, no primeiro tempo a gente aguardava Ziriguidum e não teve. Agora vamos para a segunda etapa, o Peixe vai mexer 3 vezes, né? O Peixe vai mexer de baseada ali. Daqui a pouquinho o... Quer ir? Vamos lá. 44-3, eu já vou te informando. Vou por número porque tem muita gente para entrar. Ok. 44-3, 21-23. 21-23 e tem mais uma ainda que o quarto árbitro vai levantar. E aí eu já falo os nomes para você anotar aí no seu 37, papel. 37, Serginho. 37, 27. Vamos com calma. 27, 37. Vamos lá, Cabela. Vamos JP Sherman foi embora, entrou o 3. O 3, ele é o Rainer. Rainer com a 3. Saiu Pituca, 21. Entrou 23, Sandri. Saiu 27, William Bigode. Entrou 37, Serginho. Apita o árbitro. Bola tá rolando. Segundo tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Guarani e Santos. Futebol, vamos CBN. Aí, portanto, as mexidas da equipe do Peixe. Daqui a pouquinho o Carlão fala, porque o Peixe já vem pra cima, hein? Vem trabalhando a bola, chegando no campo de ataque, a bola rolada lá pelo lado esquerdo. Por ali com o Escobar, ele faz o domínio, levanta a cabeça, devolve para começar mais uma vez no sistema defensivo. Gil tava lá. Bicão na bola, joga pro campo de ataque, responde. Ali pela intermediária, o Bispo, de cabeça, aliás, era o Douglas Bacelar, não, era o Saluciano. E faz o corte, agora tem uma falta ali pelo meio, o jogador do Guarani bota a mão na cabeça. Deve ter sido atingido ali, tá caído, é falta que favorece a equipe do Bugre no campo de ataque. Carlão mexeu, o Fábio Carilli logo
3 de uma vez. Só corrobora com aquilo que nós falávamos, né? Foi um Santos muito mal na primeira etapa, ele trocou de baseada, né? O JP, talvez por estar pendurado com o cartão, os jogadores do Guarani de lado são jogadores de velocidade. O Pituca muito mal, apesar de ser o capitão da equipe, e o Bigode jogou um pouco atrás, né, dos atacantes na criação e não é a dele. Coloca o Serginho, que estava no Maringá, amigo de Neymar, vai fazer a meiuca ali. Mas mostra que o Carille também ficou muito insatisfeito com o que o Santos não apresentou, aliás, na primeira etapa. Arremesso manual cobrado pelo Peixe, sobe de cabeça para fazer o desvio ali. Quem subia de cabeça era o Furk. Último toque do jogador santista, arremesso manual que favorece o Bugre. Lá no campo de ataque, em frente ao Alan Al ali para fazer a cobrança, o Pacheco. Vamos chegando a 2 minutos deste segundo tempo. Arremesso manual cobrado. Caio Dantas não consegue o domínio. Briga pela bola a equipe do Bugre. Fica caído o João Vitor. Fica pedindo uma falta. O árbitro não foi nada não. Segue o jogo. Trabalha mais uma vez o Guarani na chegada do campo de ataque. Jair por baixo. Corta. Bota na frente. Lançamento. Era para o Pedrinho. A bola foi forte. Foi para fora. Só arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Ali vai se ajeitando ali o Jefferson para fazer a cobrança. Comecinho de segundo tempo. Tá 0-0 o placar do jogo aqui no Brinco de Ouro. 0-0 para Guarani e Peixe. Bugrão e Peixe. Tá empatando. Ayrton faz o domínio, devolve com o Jefferson. Recua com o Salustiano. Mais atrás com o Pegorari. Goleirão da equipe do Guarani ajeita a bola na perna direita. Busca alguém para o passe. O passe é feito com o Douglas Parcelar lá pela direita. Faz o domínio, demorou para fazer o toque. Agora prefere o chute. Joga na frente, campo de ataque. Vem Escobar para fazer o corte ali à frente do João Vitor. Recua a bola. Caio Dantas não consegue o domínio. O Jair deixou passar a bola, o Caio Dantas ia se beneficiando, mas não conseguiu dominar a bola. E ele mesmo fica reclamando desse domínio que ele não aconteceu. 2:40. Trabalha a série de bola mais uma vez a equipe do Peixe. Bola recuada lá com o Brazão. Bico da pequena área, faz o toque lá pelo lado esquerdo com o Gil. Sai trabalhando lá na lateral do campo. Por ali com o Escobar, João Schmidt vem buscar o jogo, despacha para o campo de ataque. Lançamento foi feito lá para o Guilherme, não consegue o domínio. Chega rasgando o Pacheco. Joga a bola em cima do jogador do Peixe, a bola vai para fora, mas a bola voltou a tocar no jogador do Guarani, o Pacheco, arremesso é para a equipe santista. E o auxiliar deu arremesso para a equipe do Guarani. Os jogadores do Peixe ficaram bravos pra caramba, viu, Lupe? Confusão danada. O Alan também queria o arremesso para o Guarani. Mas a bola é do Santos, que troca passes no campo de defesa. 0-0 aqui no Brinco. Pelo menos nesses primeiros 3 minutos, né, Carlão? O Santos está com a mesma cara na primeira etapa. Não mudou taticamente, né? Eu acho que pode mudar na criação. O Serginho é um jogador da posição, coisa que o Bigode não é. Pelo menos um pouco mais de disposição, porque na primeira etapa foi um Santos que não existiu. Jair recua com o Brazão. Sai jogando o goleiro da equipe do Peixe, ali no meio da grande área com o Gil. Lá do lado esquerdo, defensivo da equipe do Santos. Tá lá o Gil, vem caminhando, breca, pisa na bola, devolve com o Jair aqui pela direita. Atrás o Brazão tá lá pedindo a bola, ele prefere o toque ali pela meia, trabalha com o João Schmidt, vem trabalhando ali com o Serginho, devolve pela direita mais uma vez com o Jair, zagueiro, Serginho recebe ali pela meia, cai pro gramado, fica pedindo uma falta, o árbitro dá. Eu não achei falta não, mas o árbitro adotou a falta, já cobrada pela equipe do Peixe. O torcedor do Guarani também não gostou não. João Schmidt faz o lançamento lá pela esquerda com o Escobar. Tenta o lançamento, faz a finta. Bola espirrada ali pela meia. Vem por baixo, mais uma vez para fazer o quarto. Matheus Bueno. Já domina, escapa da marcação. Carrega, devolve com Jefferson. Sistema defensivo vai tocando a bola na perna da canhota. Lançamento é feito lá no campo de ataque. Sobe de cabeça. Rainer. Para botar para fora, arremesso manual para a equipe do Guarani. Chega no ataque o Bugre. É para o Guarani a lateral aqui pelo lado esquerdo, hein? Vai se ajeitando ali o Jefferson para a cobrança. 4 minutos e 50 deste primeiro tempo. Tá 0-0 o placar do jogo. Tá lá o Jefferson para a cobrança. O Rainer ficou sentindo. É isso, ô Lupe? É isso, ele tá agachado ali, o camisa número 3. O Rainer, que entrou no intervalo do jogo na vaga do JP Sherman. Acho que não tá passando bem não, porque não vi nenhum lance ali que o Rainer acabou disputando, a não ser aquela cabeçada que a bola saiu pela linha lateral. Aparentemente está tudo bem com ele. Vai ver que o jantar não caiu bem, né? E o jantar pode ser. No jogo que nem hoje é no almoço, né? Ou a pipoca que tava cheirando aí, né? Pode ser, rapaz. Pode ser, tava cheirando queimado. Depois que trocaram o óleo, fritaram batata. Vou falar pra você, rapaz. Batatinha frita vai bem, cara. Vai bem. Pra quem mal almoçou hoje, ia muito bem. Ô, Cabela. Oi. Interessante destacar a presença do público aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa.
você não tem a visão do tobogã na parte de cima, muita gente. Acho que vamos bater aí a casa de 10 mil torcedores, 9 mil torcedores aqui no Brinco hoje. Beleza, que maravilha. Bom pro Guarani. Melhor ainda se vencer o jogo, porque vai atrair ainda mais torcedores para os próximos jogos. O Guarani está precisando disso. Trabalha mais uma vez o Guarani na saída, Matheus Bueno. Chapelaço ali para cima do João Schmidt. Briga pela bola, vem Rainer para fazer o corte. Devolve com o Serginho ali pela intermediária. Guilherme já faz o domínio. Bota a bola, volta ali pela intermediária. O Matheus Bueno não chega. Quem chega é o João Schmidt. Rainer caiu, hein? Rainer desabou de novo. Eu acho que o almoço não foi legal. Foi feijoada, viu, Lupe? E porque ele não coloca a mão. Ele coloca a mão ali no ombro, no estômago, na barriga. Estranho, né? Porque o Rainer acabou de entrar no jogo e eu não lembro de uma dividida, de uma disputa de bola com camisa número 3 do Santos, que está caído, e provavelmente o Carille vai ter que mexer novamente no Peixe. Pois é, foi um lançamento do Guarani que ele acabou se chocando com o jogador do Guarani, mas visualmente, foi bem à nossa frente aqui, visualmente nada demais. Ele até continuou bem, depois que ele deu uma agachada por ali, mas é estranha a situação do Rainer. Pois é, mas se ele bota a mão no ombro, bota a mão no estômago, não dá pra gente definir, né? Se a contusão no ombro, se é mal. Deve ser ali, a região da costela ali, eu acho. Ele vai dar uma pancada. Pois é. Aí vai passar aquela água benta, sabe? Aí já dá uma melhorada, ele volta. Vai sarar. Já sara rapidinho, é isso. Passamos de 7 minutos deste segundo tempo. 0-0 o placar do jogo. A velocidade, a pressa, a agilidade para deixar o gramado é algo fora do comum. Departamento médico do Rainer. Agora sim. Fora do campo. Falta cobrada e eles já não passaram água benta não, viu? Olha lá, não jogaram água benta não. Agora vai. Não vai. Não vai. Vai lá. Vai trabalhando mais uma vez a bola, sai da equipe do Peixe. Joga com ao menos por enquanto. Rainer está voltando neste momento. Mas não passa, eu não vi água benta nenhuma, viu, Lupe? E ele, quando foi levantar a mão para pedir autorização para o árbitro, ele sentiu novamente uma dor na costela, mas voltou. Vamos ver até quanto tempo vai. Vai trabalhando a bola aqui pelo Peixe na saída. Vem buscar o jogo o Júlio Furque. Ele domina, protege, bota na frente. Marcação do Bugre por baixo para fazer a roubada. Sobra com o Matheus Bueno. Ligação ali com o Gabriel Bispo. Rola a bola com o Ayrton. Tenta o tapa de primeira. Quem vem para fazer o corte é o Escobar. Ela volta com o Guarani ali pelo meio com o Matheus Bueno. Chega Caio Dantas, domina, deixa curtinho ali com o João Vitor. Ele carrega, tem 2 jogadores da cobertura. Ele botou para correr, devolveu na área. Vem Gil por baixo para fazer o corte. Bola passa pelo Jefferson, vai para fora. Arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Fica reclamando ali o Pedrinho, um toque do Jefferson, mas o arremesso é pro Bugre. Já cobrado, bola devolvida ali com o Jefferson, domina, rola com o Matheus Bueno, tenta o passe pelo lado esquerdo, bola espirrada, sobra com o Bispo, ligou com o Ayrton, botou velocidade, Guarani. Chegou na área, vem por baixo, Gil para fazer o corte, tira o perigo, vem brigando pela bola, o Gabriel Bispo ali pelo meio, sobe de cabeça, toca na bola, ela, opa! Tocou na mão aí, seu juiz, foi na sua cara aí, hein? Lançamento feito lá no ataque. A bola não tocou no pé, não tocou na perna, não tocou no gramado e foi na mão do cara, Lupe. Mas eu tive a sensação que o árbitro nem viu o lance, ele estava meio que de costas. Vai você, Cabela. Vem Caio Dantas, recebeu lá na grande área, vem Brazão para fazer a defesa. Guarani. Sobra de bola pro Peixe no campo de ataque, lançamento foi feito, chega o Bacelar, ali o Douglas, já dá um bicão na bola, joga para fora. Alan. Que domínio do Alan rapaz! Que é isso, Lupe? E não era muito a dele, né? Porque era jogador marcação, volante, quando o jogador passou pelo Paraná, Curitiba, e tava com o joelho tudo bichado, porque uma vez torceu numa comemoração de gol. Trabalha o Peixe, vem pro ataque, lançamento feito pra área, Salustiano de cabeça, bota pra fora. Com aquele domínio lá, dá pra jogar um futevôlei, Carlão? Gostei. Canhotinha, a bola Você dormiu viu? no pé dele. Virou o pé de ladinho assim pra fazer o domínio. Tá aprovado. O que é isso, hein? Escanteio pro Peixe, Lupe! Tem escanteio. Tem escanteio, a equipe do Santos é pelo lado direito. Estão colocando objetos agora ali, acho que é celular, sei lá. É um celular, com uma imagem de alguém pedindo proteção pra gente. Guilherme na cobrança. Guilherme na cobrança do quarto escanteio do jogo, quarto para a equipe do Peixe. Todo mundo lá na grande área. Guilherme faz o levantamento lá na segunda trave. Bola passa pelo Matheus Bueno. Sobra de bola ali pela intermediária. Recua para começar de novo a zaga do Peixe. Sai jogando ali com o Rainer. Toca na bola. Sozinho, livre de marcação. Pedrinho faz o recebimento. Domina, ginga de um lado, carrega do outro. Tem a marcação do Luan Dias para cima dele. Ele rola do lado com o João Schmidt. Perna canhota, devolve lá na ponta esquerda. Quem chega por ali é o Escobar. Adianta demais a bola. Briga João Vitor. Não consegue o domínio. Mais atrás para começar de novo a equipe do Peixe.
círculo central do gramado, o João Schmidt está por ali, faz o domínio na perna canhota, rola do lado, vem buscar o jogo o Serginho, devolve com o Escobar, aberto lá pela esquerda, já bota na frente, lançamento foi feito, lá do outro lado com o Guilherme, devolve no Escobar, o Guarani vai adiantando a marcação e o Peixe não vai conseguindo achar espaço. O Gil estava de centroavante até agora ele vem voltando. Bola não chegou lá na área, o Gil vai voltando ali para o sistema defensivo da equipe do Peixe. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 11 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo. Brinco de Ouro da Princesa, 22ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, placar CBN tá assim, ó. Guarani! 0 para o Bugrão. Santos! 0 também para o Peixão, meu caro Marco Guarizo. Central da Bola. Copa Sul-Americana com o jogo agitado lá em Fortaleza. O Rosário Central abriu o placar com o Malo. 4 minutos depois, Luceiro empatou. 1 para o Fortaleza, 1 para o Rosário Central. A partir das 9 da noite tem Palmeiras e Botafogo na CBN. Futebol Globo CBN. 11h50, trabalha mais uma vez a equipe do Santos no campo de ataque. O Escobar tentou o lançamento, a bola bateu na zaga, voltou com ele, recua, Guilherme ajeita a bola, perna direita, encontra o Serginho ali pela meia, tem marcação do Luan Dias para cima dele, já faz o passe pela direita com o Jair. O Santos todo no ataque, é pela direita, Rainer foi para a tabela, João Schmidt devolve, Rainer com ela, protege a bola, busca espaço, joga pela meia, quem vem buscar o jogo ali é o Pedrinho, para dominar, devolve com o João Schmidt, vai tocando a bola, vai trabalhando a equipe do Peixe, mais uma vez o Serginho está por ali, pro domínio. Rola a bola mais atrás para começar de novo. Começa com o Jair, volta com o Schmidt pela meia direita. João Schmidt vem rolando a bola com o Serginho, domina, devolve. João Schmidt protege a bola, marcação encosta. O Guarani vai acompanhando. O Carlão, a torcida vai, o Peixe não consegue achar um espaço para jogar ali pro meio da área. É mérito do sistema de marcação do Guarani. Tudo bem que o Santos fica com a bola, mas não acontece nada, né? É um domínio improdutivo. Isso mostra que o sistema de marcação está muito bem encaixado. O Santos com muitas dificuldades, né? Não tem um jogador do 1 contra 1. Tem o Pedrinho, mas até agora também encaixotado pela defesa do Guarani. Muito bem organizado. Vai tocando a bola aqui pro Peixe. Torcida levanta, canta aqui no Brinco de Ouro. Empurra o Guarani para cima do Santos. O Guarani conseguiu uma vitória hoje frente à equipe do Peixe, vai dar um passo importantíssimo para sair dessa zona desconfortável que é a zona de rebaixamento. Lá pelo lado esquerdo vem para o campo de ataque, Escobar com ela, perna canhota, rola do lado, trabalha, Guilherme ajeita, perna direita, inverte a jogada, é para o Rainer, no bico da grande área, no peito, recebe, domina, coloca no gramado, domínio bonito, joga para a grande área, pegou Nari. Meio do gol, faz a defesa e bota a ordem na casa do Bugre, Lupe. Não cronometrei, mas o Santos deve ter ficado com a bola cerca de 4, 5 minutos para nada. A bola foi levantada na área, Pegorari fez a defesa, 0-0 no Brinco. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. O Carlão, já vamos chegando a 14 minutos, as 3 substituições do Carille, por enquanto, não mudou nada. Não surtiram efeito, é um Santos que, assim, uma leve melhora, né, fica mais com a bola, mas não acontece nada. Aliás, no segundo tempo, né, ninguém conseguiu trabalhar, mas não houve uma grande melhora, não. Tem Peixe com Rainer pela direita, carrega, vai na linha de fundo, adiantou, acabou o campo. Opa! Ele é parente do Pio, lá do atletismo. Pelo salto que ele deu na placa ali. Alisson dos Santos. O salto que ele deu ali sobre a placa, pode treinar. Que falta de qualidade, né? Meu Deus. Meu Senhor do céu. É pro Guarani aproveitar, Cabelo. Acho que tem que aproveitar esse Santos. O momento ruim do Santos é problema dele. Então, e pro Guarani aproveitar, tem que acreditar. Eu acho que os jogadores com potencial de desequilibrar precisam aparecer. O Matheus Bueno, por exemplo, o Luan Dias, esses jogadores aparecendo, consequentemente o Caio Dantas vai aparecer, que é o matador. Então acho que o Guarani precisa acreditar que é capaz sim de vencer o Santos. Carlão, o Ayrton e o João Vitor estão jogando muito no meio. Então, muito mais aberto. Preocupado com essa marcação. Poderia o Guarani, olha aí. Vem, Ayrton faz o lançamento lá na frente pro João Vitor, brigou pela bola, vem Escobar. Dá o bico da bola, joga para fora do campo, foi lá perto do Lupe, escanteio que favorece a equipe do Guarani, é o primeiro pro Bugre em todo o jogo, Lupe. E é o Luan Dias, camisa 10, que vem para a cobrança do escanteio pelo lado esquerdo, a zagueirada do Bugre. Os jogadores grandalhões já estão na área. A torcida vem junto a escanteio, Bugre.
É pelo lado esquerdo, quinto no jogo, primeiro para o Guarani, vem bola para a área, quem sabe agora, torcedor, aumenta o volume do sonsaço da CBN, vem comigo, Luan Dias na cobrança, foi para a bola, faz o levantamento, segunda trave, desvio de cabeça, tem toque ali pelo meio, para fora! Rainer! A bolinha sobrando ali na segunda trave, o Ayrton ia dar um bico na bola, ela chegou, Rainer para fazer o quarto, jogou para fora do campo, Lupe! E tinha o Bispo também por ali, mas ele não conseguiu a finalização. Mais um escanteio para o Guarani, Luan Dias na bola. Pelo lado esquerdo, agora vem, bola para a área, tá todo mundo lá no meio. O árbitro mandou esperar. Autoriza agora, vai lá, Luan Dias na bola. Levantamento de novo, segunda trave, passa por todo mundo. Corre, Caio Dantas para evitar a saída lá pela direita. Já faz o domínio, devolve o cruzamento para dentro da grande área. Segunda trave, de cabeça. Tava lá a zaga do Peixe para fazer o quarto tiro, perigo da área. Dá um bicão na bola. Ali o Pedrinho e o árbitro agora pega o impedimento no ataque do Bugre, Lupe. Impedimento marcado depois que a bola acabou sendo afastada pela zaga do Santos. Ela voltou, mas tinha um jogador do Guarani em impedimento, marcado pelo assistente número 1. Nós chegamos a 16 minutos e 50, quase 17 minutos deste segundo tempo. 0-0 o placar do jogo aqui no Brinco de Ouro. Sai trabalhando o Gabriel Brazão, goleiro do Santos. Toca na bola para o Jair, sai trabalhando aqui pela direita o zagueiro. Perto da direita, joga no campo de ataque, vem buscar o jogo o Júlio Furque. Na direita, rente a lateral. Opa! Ele fica reclamando ali do Pedrinho, ele reclama também, mas o erro foi dele. Não levantou a cabeça na hora de fazer o passe. Bola para fora de graça para o Guarani, que retribuiu o presente, já está com Peixe. Jair despacha para o campo de ataque, lançamento é feito lá no meio, na frente da grande área. Vai chegando lá o Guilherme, para cima do Pacheco, toca na bola, sobra lá do lado esquerdo com o Serginho, ajeita na perna direita, prepara o lançamento, vem bola para a área, chega a zaga do Guarani, por baixo para fazer o quarto, o Luciano faz a ligação já com o Bispo. Quando tentou o lançamento, escorregou, hein? Eu acho que o Lupe falou no começo do primeiro tempo que o pessoal estava reclamando, né? Estava muito escorregadio o gramado. Acho que aguaram muito o gramado, viu, cara? Mas é verdade, molhando demais. É claro que isso deixa o jogo mais dinâmico. O Guarani precisa da vitória, precisa de velocidade, mas muita gente escorregando. Não só do Santos, né, o que favorece o Guarani, mas do próprio Guarani também. 18 passados. Segundo tempo, bola recuada lá com o Luciano, toca no Douglas. Ele rola com o Pacheco, torcida canta, a torcida vibra, a torcida empurra. A torcida com 2 vitórias seguidas do Guarani vem mais acesa. E um jogo contra um time grande deixa ainda mais empolgado o torcedor que está em campo aqui no Brinco de Ouro, como disse o Lupe. O público hoje pode chegar aí talvez a 8, 9 mil pessoas aqui no Brinco de Ouro. Vai trabalhando a série de bola mais uma vez. O Guarani toca na bola, faz a finta, carrega lá pelo lado direito, que chega por baixo para fazer a roubada de bola. E a equipe do Santos chegava no ataque, último toque. O auxiliar não sabe o que ele dá. O árbitro deu para o Guarani, o auxiliar deu para a equipe do Santos. Agora o árbitro muda de novo. E o árbitro apontou para o Guarani, abaixou o braço, apontou para o Santos. É uma confusão. Ô, Lupe, chama o VAR para saber qual é o lateral para quem que é aí, meu. Ai, melhor não, porque senão a confusão vai ficar maior ainda. Vem, Guarani. Lá pela direita, trabalhando mais uma vez a chegada do campo de ataque. Pacheco tenta o passe, vem por baixo a marcação santista para fazer a roubada de bola. Sai trabalhando com o Serginho lá pelo lado esquerdo. Ele faz o domínio, vem carregando breca, gira o corpo. A marcação encosta para cima dele. Ele busca alguém para o passe. Era o Pacheco que estava ali na pressão, só que ele recua. Para começar tudo de novo no sistema defensivo da equipe do Peixe. O Jair já atravessa a linha divisória do gramado. Ele vem puxando ali pela meia direita. De calcanhar, recua. Começa com João Schmidt mais uma vez. O toque é feito. O Reider recebe lado direito, pertinho do lateral do campo. Vem, o lançamento foi feito lá na frente, pela direita. Pedrinho. À frente dele chega o Salustiano. Só faz o domínio. Deixa o corpo. Experiente. Recebe a falta. O jogo está parado. É falta para o Bugrão ali pertinho da bandeira do escanteio, meu caro Antônio Lupe. E a torcida incentivando o Guarani mesmo com essa dificuldade de armar jogadas ofensivas. E o Gil abaixou o calção ali, rapaz. Ô, louco! Nossa, que coisa errada, hein? Não fala. Não descreve. Tá bom, então. Mas ele abaixou o calção, mas ele tá com aquele short térmico por baixo e aí não mostrou nada de... que não podia, entendeu? Pensei que ele tivesse de sunga também. Não, é short térmico. Eu uso para correr, para que não aconteça assaduras entre as pernas. Muito bem, parabéns. Opa, obrigado.
Parabéns, muito bom. Trabalha a bola, a equipe do Peixe vai saindo ali com o João Schmidt pela intermediária, vem por baixo. Matheus Bueno, o árbitro para, pega uma falta em cima do João Schmidt. É falta que favorece a equipe do Peixe no sistema defensivo. Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no Futebol da CBN Campinas. Passamos de 20 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo, aqui Brinco de Ouro. 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a terceira do retorno. Placar CBN tá assim, ó. Guarani 0. Santos. Também 0, Guarizo. Central da bola. E o Mirassol reassumindo a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. 14 do segundo, Fernandinho marca. 1 para o Mirassol, 0 para o Botafogo. Daqui a pouco aqui na CBN tem Palmeiras e Botafogo. Futebol Globo CBN. Bola recuada lá com o Brazão. Goleiro do Santos, Carlão. É bom para o Guarani, que o Santos não tem vida em campo. Mas o Guarani tem que saber aproveitar, como já dissemos. E não acontece isso, Carlão. Não acontece. No segundo tempo não tivemos nenhum chute para gol ainda. Uma hora durante o campeonato, o Santos vai se recuperar e fatalmente vai estar entre os 4. E quando ele se recuperar, pouca gente vai conquistar pontos contra o Santos. Só que hoje o Guarani tem essa possibilidade. Por quê? É um Santos mau, é um Santos que não consegue dominar as ações, não consegue fazer uma tabela, oferecer perigo à defesa do Guarani. E um Guarani que parece que não acredita que tem condições, né? Tanto é que estamos no primeiro tempo, não tivemos finalizações. Então mostra como é um Santos que parece que não está preocupado com o jogo, um Guarani que não acredita que tem possibilidade de vencer. Então você me dizia do recuo dos atacantes, olha aí, ó. Sintomático, ó. Estão todos aqui atrás da linha da bola, marcando. A marcação é necessária? É, mas a marcação alta também é importante, até para o João Vitor participar, o Ayrton, que são peças importantes. E dá um desafogo também pro pessoal do meio campo, né? E outra, é um perigo também. O Santos tá mal? Tá mal. Mas deixa o Santos com a bola, uma hora cai no pé de Pedrinho, que é habilidoso e tal, então tem que tomar cuidado. Vem para ataque a equipe do Peixe, Jair carrega o zagueirão no campo de ataque, a equipe do Santos faz o domínio, busca de um lado, carrega do outro, Rainer recebe pertinho da lateral do campo mais uma vez, o Ayrton tá ali pertinho dele, ele recua com o Jair toca de volta ali no meio campo, já com o calção levantado, o Gil recebe, bota a bola lá pelo lado esquerdo, recebe Escobar, fez pela meia, tabelinha com o Serginho, recebe de volta Escobar, bota a velocidade, vem pela meia esquerda, ninguém marcou, ele chegou, bateu! Tiriguidu! Gol! Do Santos! Escobar! Fez a tabela com o Serginho. E foi em busca ali da grande área, passando no meio entre vários jogadores do Guarani. Ninguém tocou na bola, deixou ele fazer o que queria ali. Chegou na frente da grande área, de fora, bateu cruzado, rasteiro no canto esquerdo de Pegorari. Estufando a rede a 23 minutos deste segundo tempo. Giriguidum, Escobar, 1 pro Peixe, nada pro Guarani, Lupe. Uma avenida, uma norte-sul inteira pro Escobar. O Santos trocava passe. E a defesa do Guarani deu vacilo, deixou muito espaço para o lateral esquerdo do Santos invadir a área e bater cruzado no canto do goleiro Pegorari, que nada pôde fazer. Escobar balança a rede, tira a camisa, recebe cartão amarelo e coloca o Santos na frente. Está no placar do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 0. O Santos tem 1, Escobar marcou. Olha, Carlão de Freitas... A gente relata para quem está nos ouvindo o jogo. E o relato era exatamente esse, né, Carlão? Cara, eu acabei de terminar a frase e me sai o gol, né? Pois é. E era aquilo que a gente falava. É um Santos que não está jogando bem, é um Santos que não faz por merecer a vitória nesse instante, não se esforça para merecer a vitória, aliás. Só que é o Santos, né, Cabela? E você dá uma liberdade dessa para um Escobar, os jogadores foram recuando em vez de diminuir o espaço, em vez de dar o bote, né? E o Escobar foi ganhando o campo, ele tem um chute forte, abriu, não teve chance para o Pegorari e o Peixe abre o placar. Nós já dizíamos, adiantar a marcação, tentar fazer uma marcação alta, impor um ritmo interessante, não deixar o Santos numa situação confortável, o Guarani deixou. E um time grande não pode ficar com a bola, porque uma hora ele desencanta, mesmo mal. E ele desencantou, o Guarani deu mole.
Toque CBN marcando 25 minutos deste segundo tempo, 1-0, Peixe tá ganhando a equipe do Santos. Vem pro ataque, lançamento é feito ali pela intermediária, se apresentou o Serginho, dominou, ajeitou, lançamento pro Rainer na direita, não consegue, domina, a bola bateu na cadela dele, ele evita a saída, mas fica com ela dominada aqui pela direita, prepara cruzamento, vem baixinho no meio do caminho, Matheus Bueno tava lá para fazer o corte, já faz a ligação com o Ayrton, bota a velocidade, o Ayrton vem pro campo de ataque, vem carregando a equipe do Bugre, tem marcação em cima dele, escapou bonito, botou na frente ali, não tem ninguém, ele rolou do lado, chegou o João Vitor com ela, puxou do lado errado, tenta a devolução da área, falta nele. Todo mundo para pedindo a falta, o árbitro vira as costas, diz que não foi nada e você, Lupe, tá pertinho aí. Não foi nada. Boa. João Vitor fez um toque imaginando que o Caio Dantas estaria dentro da área. Só que o Caio Dantas abriu um pouquinho mais para o lado esquerdo e não tinha ninguém do Guarani por ali. Lance normal, vacilou o João Vitor, camisa número 23, o Sandri. Tá caído, o jogo tá parado. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Maca em campo, Sandro caído, departamento médico do Peixe também no atendimento do atleta. E a Maca já está em campo mais uma vez ali, mais uma vez não, pela primeira vez para atendimento ali ao jogador santista que está caído. 27 minutos. Parece que acharam um santista ali, hein? Ah, é? Na sua frente, ali nas Vitalício. É que acho que tem um pessoal do Santos nos camarotes ali, na hora do gol eles vibraram e aí... Ah, verdade, Carlão. Pois é. Aí... Pô, tem mais gente ali, eu pensei que tava todo mundo na arquibancada ali, perto do camarote. Mas diminuiu a quantidade de pessoas lá na frente, lá naquele lugar que você falou lá. Cabelar. Oi. O Elano, que jogou nos dois clubes, está tranquilo na Vitalícia. Ao lado do Fumagalli. Aí, portanto, então... Que dupla, hein? 27 minutos e 40 deste segundo tempo, o Peixe está ganhando 1-0. O Sandri está fora do campo, já recebeu atendimento, já está pronto para voltar, pois não. Eu acho que chegou a hora do Alan Al dar uma movimentada nisso aí, né? Estamos caminhando para 30 minutos, o Santos vence a partida e vai acomodar o jogo mais ainda. Então precisa colocar um pouco de fogo, fazer uma fumaça aí. Tem Paraíso, tem o próprio Marlon, o Reinaldo. Tem que colocar velocidade para o Guarani voltar no jogo. Vem Peixe para o campo de ataque, fez uma graça ali o Pedrinho, puxou de um lado, ajeitou do outro, toca mais atrás, Jair, rola a bola com o João Schmidt, ajeita na perna da canhota, dá um tapa ali pelo meio com o Sandro, devolve na direita, mais uma vez o passe é feito com o Jair e rola com o João Schmidt, ameaça o lançamento, aperta a marcação do Luan Dias para cima dele e faz o lançamento, lá do outro lado. Último toque do jogador do Guarani, a bola vai para fora, o Pacheco subiu para fazer o desvio, arremesso manual para o Peixe lá pelo lado esquerdo. 28 minutos e 40. E o Peixe vai levando, né? Podemos dizer que o Peixe vai levando em banho-maria? Vai levando. É interessante para o Santos. O empate, parece que o pessoal do Santos já estava satisfeito, né? A maneira como ele conduziu o primeiro tempo. E o segundo tempo também. E aí marca um gol, por isso que eu estou falando. Criar um fato no jogo, né? Colocar um jogador de velocidade, um jogador para acender a torcida novamente, para gerar aí esperança do empate, porque o Santos está levando, o estádio está em silêncio, o Santos leva como quer, está numa situação confortável até aqui. Tem uma falta para o Peixe lá perto do escanteio, quase o escanteio, tem gol também na rodada. Marco Marizo, fala aí. Gol do Botafogo, empatando com o Mirassol, Alexandre Jesus, resultado que faz o Botafogo abrir 7 pontos para o Guarani, Botafogo primeiro time fora do Z4. É falta pro Peixe, é quase o escanteio, né, Lupe? Praticamente o escanteio. Tá ali a um passo da marca do escanteio. Agora o Guilherme deu um toquinho na bola, ela ficou um pouquinho mais longe, mas é um escanteio que o Santos tem. Vai jogar a bola na área do Pegorari. Todo mundo lá no meio da grande área. Guilherme na cobrança, perto da direita, vem fechadinho no meio da gol. Seria o gol direto. O Jefferson salva em cima da linha. Sobra de bola pela esquerda. Luan Dias, ele breca para sair. Torcedor quer um pouquinho mais de pressa na saída de bola. O toque é feito, a bola vai para fora. Bola bateu do Luan Dias por último. Não adianta reclamar não. Arremesso é manual para a equipe do Peixe. É pela direita ali o arremesso manual para o Peixe. E o Luan Dias percebeu, porque se deu para ver daqui, ele percebeu que tocou dele. Por que vai deixar a bola sair? Arremesso manual para o Peixe. Na direita vai tomando distância ali o Rainer. Vai todo mundo ali para a área. Rainer toma distância grande, hein?
É para jogar lá no meio da área. Tomou distância, fez o arremesso, ela vai na marca do pênalti, sobe de cabeça Douglas Bacelar. A bola sobra espirrada com o Escobar, autor do gol do Peixe. Trabalha com o Guilherme, domina, gira, protege. Encosta a marcação do João Vitor para cima dele. Vem na perna direita, cruzamento na área. Matheus Bueno estava lá para fazer o corte, depois não. Anderson Leite e Marlon conversam com o Alan Al. Daqui a pouquinho Anderson Leite e Marlon. Marlon fala daqui a pouco, vem Peixe no ataque, lançamento é feito. Pacheco estava lá para fazer o corte. É uma boa, Carlão, Anderson Leite. Principalmente o Marlon, né? O Anderson Leite deve entrar, não sei, talvez no lugar do Bispo, tá ali com as meias abaixadas. Né? Mas o Marlon, sim, né? Uma opção para gerar transtorno na defesa do Santos. É um jogador de velocidade, fez gol lá em Chapecó, está confiante, pode ser uma alternativa. O Anderson Leite, vou esperar um pouquinho. Peixe no ataque, trabalhando lá pela esquerda, bola recuada, começa de novo. A equipe do Santos inverte a jogada, Jair, aqui pela direita, ele quem recebe, hein? Já domina, rola a bola com o Rainer, lado direito, tá livre de marcação, tem ninguém perto dele, livre pro cruzamento na grande área, Pegorari. Ele se estica tudo para fazer o corte, volta lá pelo lado esquerdo com o Escobar, ajeita, prefere o passe, mais atrás, trabalha com o Guilherme, na perna direita, tenta o lançamento, zaga do peito do Bugre, faz o corte, bota a bola, volta com o Guilherme, lá do lado esquerdo, para fazer o domínio, bola recuada, Sandri tá por ali, domina, ginga, bota na frente, Serginho, recebe, tenta a finta, vem marcação para cima dele, na roubada, Luan Dias na proteção, vem por baixo, brigando, João Schmidt, rouba a bola, rola do lado, fez o trabalho com o Guilherme, devolveu ali pela intermediária, batida de fora da área para longe do gol. Pedrinho chegou, enfiou o pé na bola, subiu demais, linha de fundo, só tiro de meta, viu, Lupi? Gabriel Bispo, 33, vai embora, entra 5. Anderson Leite com a 5 vai embora, aplaudido. O Bispo com a 33 e o Marlon, camisa número 8, na vaga do Luan Dias. Luan Dias com a 10 está fora, Marlon com a 8 está no jogo. Muito bem, tá aí, portanto, a substituição da equipe do Guarani. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 32 minutos e meio, segundo tempo de jogo. O placar CBN tá assim, ó. Guarani 0. Santos 1. Escobar marcou a 23 deste segundo tempo, Guarizo. Central da bola. Tem gol na rodada no Rei Pelé em Maceió. Ailon abre o placar. Agora 0 para o CRB, 1 para o Ceará. Daqui a pouco tem Palmeiras e Botafogo. Futebol Globo CBN. Toca a bola Guarani para a chegada do campo de ataque, a bola rolada, vem Caio Dantas, não consegue fazer o domínio, Pedrinho toca de primeiro, trabalha com o Furk, devolve na direita, vem chegando o Pedrinho com ela, encara a marcação do Jefferson, deu uma pedalada, gingou dos dois lados ali, só que ele faz o lançamento forte. Fora da área, lá do outro lado, ela vai saindo, Guilherme evita a saída, recua com o Escobar, já domina, recua um pouquinho mais atrás com o Sandri, toca na bola, devolve no sistema defensivo com o Gil. O Gil faz o domínio, vem o João Schmidt buscar o jogo, devolve lá pelo lado esquerdo, mais uma vez trabalhando a bola aqui pro Peixe. 33,5, Carlão de Freitas, Anderson Leite e Marlon, saiu o Bispo e Luan Dias. O Anderson Leite entra no lugar do Bispo, estava cansadão e vai fazer ali a função de volante, não muda nada taticamente. E o Marlon no lugar do Luan Dias. O Guarani perde um jogador de criação, tem o Marlon na velocidade, mas vai pro abafa, vai tentar aí explorar a lentidão da defesa do Santos. Trabalha a equipe do Guarani nos lançamentos, chega a zaga do Peixe, corta. Ela volta com o Matheus Bueno, domina na coxa, coloca no gramado, vem carregando a bola, dá um tapa nela. Ayrton encara, marcação, ajeita, perna direita, tenta o cruzamento. Jair no meio do caminho estava lá para fazer o quarto. Ela sobra com o Pedrinho que tenta sair jogando, marcação forte em cima dele, o Matheus Bueno rouba a bola, já faz a ligação. Lado esquerdo, Jefferson tenta o cruzamento, sai fraquinha, a zaga faz o quarto, chega mais uma vez, dá um bico na bola para fazer o quarto ali. O Rainer devolve lá no campo de ataque, lançamento foi feito. Chega o Bacelar, chega o Salustiano evita a saída, fica com ela, o Fork vai para cima, puxa ele, como é que falta? É para cartão, né, seu juiz? Não é para cartão essa não, Lupe? Pelos critérios que ele tem adotado, achei que já vi lances parecidos. Cabelo, acho que não. Guarani vem pro ataque. 34 minutos e 40, Guarani no ataque lá pela direita com o Pacheco. Prepara cruzamento de primeira, passa por todo mundo, não tem ninguém na área. Vai para fora, só arremesso manual para a equipe do Peixe. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Mexe. Vai lá. Júlio Furk. Última participação dele foi a falta, tá indo embora com a camisa número 9. O Otero, 22, meia.
meio atacante, né? Vem pro jogo. Otero, o Júlio Furque tá fora com a 9, Otero, 22, tá no jogo. Carlão, você falou pro Guarani fazer fumaça, mas entrou o Otero no Santos. Quem faz fumaça... o Otero tem uma bola parada, vai tentar, né, ficar um pouco mais com a bola, organizar essa criação do Santos. Acho que o Guilherme vai fazer aqui a função de um atacante pelo lado direito, mas tá aí, o Santos abre mão dos Furque, mal, né, muito lento, e coloca o Otero, sendo assim, Serginho passa a ser o último atacante. Amarelo. Pra quem? Rainer, por Cera. Guarani no ataque, lançamento feito para a área, direto para fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Peixe. Gabriel Brazão tá lá para reposição de bola. 36 passados desse segundo tempo, pois não? 36, você disse? Sim. Nenhuma finalização do Guarani, e o Guarani precisando ganhar o jogo. Pois é. O Alan Al deve estar ali acompanhando muito isso, porque vai ter que trabalhar bastante esse Guarani, tudo bem. Eu acho que respeitou demais o Santos, tudo bem. A gente sabe da qualidade do Santos, mas acho que poderia ser um Guarani mais intenso, como no início do jogo, por exemplo. Vem Guarani, programa de ataque, lançamento é feito lá na ponta direita, quem recebe ali é o Marlon. Recebeu, dominou, girou, tentou cruzamento, bateu em cima do Gil. Ela sobra lá pela esquerda, por ali quem chegava era o Escobar, dá um bico na bola, faz ligação no campo de ataque. Lá com o Guilherme. Chega a marcação do Douglas Bacelar, recua com o Pegorari, sai trabalhando com o Jefferson, na perna da canhota, ele já faz o lançamento, vem buscar o jogo. O Ayrton domina, faz a finta, só que na contramão, limpa a bola ali, toca no Matheus Bueno, rola a bola mais uma vez na chegada do Marlon no campo de ataque, é o João Vitor, bota a velocidade, vem pra cima, tem ninguém ali perto dele também, não é? Tem ninguém, encarou, puxou pela meia, preparou a batida nas mãos do Brazão. Faz a defesa e bota a ordem na casa, Lupe. O João Vitor recebeu a bola no meio e foi puxando pelo lado esquerdo, só que não tinha ninguém do Guarani para jogar com ele. Resolveu finalizar, a bola cheia de curva, mais fácil para o Gabriel Brazão, que fez a defesa, a primeira finalização do Bugre no segundo tempo. Daqui a pouco, Heitor no Guarani. Trabalha, Peixe no ataque, vem buscando mais uma vez pela direita, Pedrinho, o lançamento é feito lá na linha de fundo, para a chegada do Rainer, que estava ali na ponta direita, a bola vai para fora, arremesso manual para a equipe do Peixe. Vai mexer, portanto, mais uma vez a equipe do Guarani. O Heitor está entrando. Pacheco, 28 está fora. 28 Pacheco fora, Heitor 2 está no jogo. Cansou, né? Se cansou, né, Carlos? Cansou. Substituição 6 por meia dúzia, mas sai o jogador com abacaxi já esgotado. Trabalha mais uma vez o Peixe no ataque pela direita, Guilherme. Tenta o toque de calcanhar, que fica com ele o Ayrton. Rola do lado com o Matheus Bueno, dá um bicão na bola, joga para o campo de ataque no círculo central do gramado, que vem brigando pela bola, é o Caio Dantas. O Gil se estica ali, faz o corte na roubada de bola, devolve lá no sistema defensivo para começar de novo com Gabriel Brazão. Já passamos de 38 nesse segundo tempo. No ataque é feito o lançamento pela direita, quem chega brigando ali o Otero, comete falta em cima do Jefferson, ele reclama, mas o árbitro para e anota a falta, é falta para a equipe do Guarani no sistema defensivo. Aí tocando a bola, o Guarani no sistema defensivo mais uma vez ali, trabalha com o Douglas Bacelar, devolve com o Matheus Bueno. De 3 dedos já faz o lançamento pro Caio Dantas, na ponta esquerda, Caio Dantas chega a marcação do Jair para cima dele. O Caio Dantas faz a proteção, evita a saída, encara a marcação, faz a finta, escapa bem do lance. Ele vem puxando ali pela meia, breca, olha de um lado, carrega do outro, encontra o Matheus Bueno, tenta a devolução no meio da área, o toque foi feito, a bola rolada para a chegada, batida, chega por baixo para fazer o corte. Antes de todo mundo, é o Guilherme, que estava lá na área, sai jogando apertado ali aqui pelo Peixe, o Guarani já recupera, Caio Dantas para fazer o domínio, devolve pelo lado esquerdo, Jefferson, bola rolada, frente da grande área, bola é boa ali para o João Vitor, encontrou bem o Anderson Leite, abriu lá pela... Opa! No carrinho, a falta para cima do Anderson Leite. E vai pintar cartão ali para o jogador do Santos, Lupe. Pedrinho, camisa número 7, foi ele quem fez a falta. E acabou recebendo o cartão amarelo, carrinho por trás do Anderson Leite, que está caído no gramado, falta perigosíssima para o Guarani, torcida vem junto, o Bugre tenta o gol de empate, é o Marlon que está com a bola na mão. E eu aproveito para informar público e renda no estádio Brinco de Ouro da Princesa, público total, 10.567 torcedores, 10.567 torcedores, renda R$ 109.630. 10.567
567 torcedores. Bom público. Aliás, excelente público essa noite aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Já passamos de 40 minutos, o jogador Anderson Leite continua caído lá no gramado. Eu disse que estouraram pipoca aqui, depois queimaram a pipoca, colocaram óleo, fritaram batata. Mas essa fritura que chegou agora aqui, eu não consegui identificar muito bem o que é, não. Também essa eu não consegui. Esse aroma que chegou aqui agora. Tabela, como você, eu também, né? Como estamos famintos. Pois é. Mas acho que esse aroma não ia fazer muito bem agora. Qualquer cheirinho assim, né? Principalmente do lado da comida, dá gatilhos. Pois é. Ô, Lupe, e o Anderson Leite aí, Lupe? Anderson Leite, ele tá mancando pra caramba. Tá mancando. Mas tá de pé, isso é o que mais importa, né? Porque quem manca, uma hora se recupera. Essa é uma lição de vida. Mas tá mancando muito. Bola colocada ali a menos de 2 metros pela meia direita, fora da grande área. Diga. Vai. Jefferson. Sim. Heitor. Marlon. João Vitor não vai. Já saiu. Sim. Marlon, Heitor e Jefferson, os candidatos para cobrança. É uma conferência ali, hein, Lupe? Muita gente. Tem uma barreira do Guarani e tem uma barreira do Santos. E uma conferência entre os três ali. Marlon, Heitor e Jefferson. Djalminha e Edu Lima, não. Neto. Não estão ali. Não estão ali. Neuza não. Também não está ali. Também não. Poderiam estar. Ah lá, e tem um deitado. Rapaz. Que o Ronaldinho Gaúcho foi inventar. Pois é. Culpado é o Ronaldinho Gaúcho. Falta para o Guarani. Heitor vai na bola, soltou a bomba, bateu em quem? No cara que estava deitado. Ô, Lupe! E segue o Guarani no ataque, mas foi nele mesmo. Bola no ataque, lançamento da grande área, desvio de cabeça! Siriguidu! Guarani! Guarani! Tudo começou na cobrança da falta que ele havia sofrido. Na falta, bateu na barreira, a bola sobrou e o cruzamento veio na cabeça do Anderson Leite. Subiu sozinho, testou no canto direito alto do brasão, empata o jogo Guarani. A 42 minutos deste segundo tempo, tudo igual aqui no Brinco de Ouro. Siriguidu para Anderson Leite, tá tudo igual. Para o Bugrão, para o Peixe, Lupe. Depois eu disse, quem manca, uma hora se recupera. Eu não imaginava que seria tão rápido assim, porque o cruzamento do Marlon foi preciso. O Anderson Leite de cabeça mandou no ângulo direito do Gabriel Brazão, que se atirou na bola, mas quando viu ela já estava no fundo da rede. Anderson Leite marca o primeiro dele com a camisa do Guarani, que vem pro ataque. Acende o Guarani, vem pro ataque, chega aí Ayrton. Fica pedindo uma falta, o Watson falou que não foi nada, a bola sobra lá com o Brazão, bota o Guarani na casa. Ô, Carlão de Freitas, tudo igual, Carlão. Cara, e nada como o Anderson Leite, né? Ele que criou a jogada, ele que gerou, né? O Guarani Tá tava mancando, meio já viu? conformado até com a derrota, ele criou essa jogada e na continuidade fez o gol de cabeça. Tá em tempo, a torcida veio pro jogo, o Guarani tá animado, tá confiante e a vitória não é nada surpreendente, não. 44 minutos e 20, pois não, Lupe? Primeiro gol do Marlon com a camisa do Guarani na temporada. Tudo igual aqui no Brinco, 1-1. 44 minutos e meio. Toca a bola a equipe do Guarani na recuperação com o Matheus Bueno. Já bota no ataque. O Marlon recebe lá pela direita. Fica pedindo a falta. É falta nele. É falta do Guilherme para cima do Marlon. Caiu outro jogador do Guarani, acho que é o Anderson Leite. Não, o Anderson Leite está em pé ali. Está sentindo também. Tem dois jogadores do Guarani caídos. E o Anderson Leite pedindo atendimento lá na lateral do campo, Lupe. Tá tudo errado, né? O Marlon tá de pé. Quem que é aquele ali? Não consigo. Acho que é o João Vitor, né? João Vitor de chuteira laranja. Sim, é ele que tá caído.
e o Anderson Leite está mancando. E a torcida faz a festa aqui no Brinco. E tem gol. Guarizo, fala aí, Guarizo. Mais um do Botafogo em Mirassol. Douglas Baggio vira o jogo. 2 agora para o Pantera, 1 para o Mirassol. 5. Vamos a 50 minutos, mais 5 de acréscimos neste momento aqui no Brinco de Ouro. É falta para o Guarani, vem bola para a grande área, tá todo mundo lá na meia-lua. É falta na cobrança, tem lá o Matheus Bueno para fazer a batida. Torcedor em pé aqui no Brinco, cantando, empurrando. Mais de 10.500 torcedores empurrando a equipe do Guarani para cima do Peixe. Finalzinho de jogo. É falta para o Guarani, Matheus Bueno faz o levantamento, vem bola para a área, sobe a zaga do Santos, faz o corte, ela volta com o Jefferson, domina a bola na frente da grande área, rola do lado com o Heitor, que mais atrás faz o toque, fica ali Matheus Bueno com ela, bota na frente, faz o lançamento, teve desvio no meio do caminho, sobra de bola ali pela meia, vem trabalhando, o Salustiano foi empurrado. O João Schmidt botou a mão no peito do Salustiano e vem Peixe para o campo de ataque. Otero faz o domínio, recebe falta, o jogo está parado, é falta que favorece o Peixe. Já cobrado, tem pressa, o árbitro para, vai reclamar lá com o árbitro, o João Vitor, e tem troca na equipe do Guarani, as duas últimas, meu caro Lupe. 30-20, sai Ayrton, entra o 20 que é o Reinaldo. Reinaldo com a 20 está no jogo. Sai o Ayrton com a 30. João Vitor vai embora. Com a 19, entra o camisa número 11, estreia. Estevão, ele que veio do Internacional por empréstimo, está no jogo com a camisa 11 no lugar do João Vitor. E tem falta que favorece a equipe do Peixe aqui pela meia direita. Tem gol também, o Guarizo fala daqui a pouquinho. 46-50. É falta para o Peixe pela direita. 1-1 é o placar do jogo. Todo mundo na meia-lua, grande área. Vem bola para a área. Tá todo mundo lá na área. Na cobrança o Otero, levantamento feito, foi lá. Pegorari. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Sai jogando a equipe do Guarani, vem Marlon. Tenta o lançamento, tocou na mão, hein? Tocou na mão do Otero, hein? Guarani. Briga pela bola, o árbitro não deu nada, auxiliar menos ainda. Sobra de bola ali pela intermediária, trabalhando com o Serginho, fez o passe pelo meio, vai tocando a bola a equipe do Peixe, vem do ataque, lá no lado esquerdo, quem chega por ali para fazer o domínio, vem com ela, é o Pedrinho, joga a bola para a grande área, zaga faz o corte, vem mais uma vez ali, não brinca aí não, o Estevam, tenta o toque lá pela direita, sai jogando, pede o arremesso, só para a equipe do Santos, lá da esquerda, hein? Carlão de Freitas. Vai pro tudo ou nada aí, Alan, é isso? Vai pro tudo ou nada, é claro, aproveitar o momento, essa loucura que se transformou no Brinco de Ouro, mas você chamou atenção, tomar um pouco de cuidado também, não adianta ir no entusiasmo e acabar cometendo alguma besteira. Tem que ter inteligência nesses últimos minutos. 48 deste segundo tempo, vamos a 50, 1-1, placar do jogo. Trabalha a bola pelo lado esquerdo, a equipe do Peixe, com o Rainer. Ele domina a bola, encontra ali o Otero, ele gira o corpo, o Matheus Bueno vai para cima do Otero, protege bem a bola o Santista, vem puxando aqui pelo lado direito, tenta o lançamento em profundidade, tem o Salustiano na cobertura, chega, dá um tapa na bola, joga para fora do campo. É manual que favorece a equipe do Peixe no campo de ataque, tá reclamando ali o Rainer para fazer a cobrança. Aliás, depois do gol do Guarani, o jogo acendeu dos dois lados. Virou uma correria maluca, Carlão. O melhor momento do segundo tempo, né? Porque do jogo, foi um jogo meio morno, né? E principalmente o segundo tempo caiu demais. Pois é. Foi meio morno, agora no final o bicho pega. Arremesso manual cobrado, vem Peixe pro campo de ataque, sobe Douglas Bacelar, faz o quarto, ela vem pelo meio. Tá parado o jogo. O árbitro manda esperar porque teve toque de cabeça com cabeça ali, ou pelo menos um choque na cabeça do jogador do Guarani que vai se levantando. Lá no meio da área é o Douglas Bacelar. O departamento médico do Guarani vinha no pique. Fez uma curva ali para sair do campo. Os pneus estão em dia lá, viu, o Lupe? Não, tá tudo em dia. Então informa o médico e o massagista do Guarani. Que pique. 49, girando pela última vez o ponteiro aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Vai terminar o jogo. 1 para o Guarani, 1 também para a equipe do Santos. 22ª rodada, já vai chegando ao final para o Guarani e para o Peixe. Lançamento feito pelo horário, joga para o campo de ataque, lançamento lá, atravessa todo o campo, vai lá com o Brazão. O goleiro fica com ela, sai jogando curtinho ali com o Jair. Já domina, o árbitro consulta o cronômetro, bota o apito na boca e um ponto final no jogo. Apita o árbitro. Guarani. Anderson Leite para o Bugre. Santos. Escobar para a equipe do Peixe. Opa, já vem chegando em Marco Guarizo.
Central da Bola. Fim de jogo com empate, fim de jogo emocionante, diz aqui o nosso ouvinte, o Aelson de Cosmópolis. Falei que o Guarani ia fazer um grande jogo, viu, Cabela? É o que ele diz aqui. Obrigado, Aelson, pela participação. O Vaz não estava gostando do jogo, terminou empatado por 1-1. Deixa eu passar outros resultados aqui da Série B. O Mirassol vai perdendo em casa para o Botafogo por 2-1. E isso é muito importante para o Santos, se bem que esse gol do Guarani coloca o Santos na frente do Mirassol, mas mantém o Novo Horizontino na primeira colocação. O Santos é o segundo, o Mirassol o terceiro, o Vila Nova o quarto. A vitória do Botafogo abre vantagem para o Guarani, né? O Botafogo coloca 8 pontos na frente, mas como o CRB está perdendo em casa para o Ceará, mesmo com esse empate contra o Santos, o Guarani continua a 6 pontos de sair da zona do rebaixamento ou a 6 pontos do primeiro colocado fora da zona do rebaixamento. Daqui a pouco a gente vai passar o comando para a Copa Comebol Libertadores. Você, torcedor do Guarani, torcedor do Santos, acompanhando tudo aqui com a gente também. Você, torcedor do Palmeiras, torcedor do Botafogo, você que vai secar, vai acompanhar aqui na CBN também. Vamos fazer um intervalo então, rapidinho? A gente já volta. Já já o Antônio Lupe também traz um destaque final. Futebol, Globo CBN, aqui tem jogo. Futebol, Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Santos. Futebol Globo CBN. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Central da Bola. Direto programado do Brinco de Ouro, Guarani 1, Santos 1. Tem jogador por aí ainda, Lupe, ou todo mundo desceu? Vacilar contra esses times é isso, eles aproveitam. Mas enfim, acredito que a gente fez um bom jogo, não desistimos, fomos até o final. Agora vamos descansar, se preparar bem para ir para o confronto direto contra o Botafogo. Obrigado. Caio Dantas, foi esse que falou por aqui, Guarizo. Toda à sua disposição, quando você quiser, tem o Pegorari e o Anderson Leite, o autor do gol. Quando eles passarem por aqui, eu te aciono novamente. Vamos lá, vamos até às 9 horas antes da transmissão de Palmeiras e Botafogo, mais 4 minutinhos. Deixa eu aproveitar então, me despedir do Carlos Cabela, mais uma grande transmissão. Um abraço, Cabela, até a próxima. Grande abraço para você, Guarizo, até sexta, né? Até sexta. É, sexta-feira você tá de volta, é isso aí. Carlão de Freitas também fazendo um breve comentário aí do jogo do Guarani, buscando esse empate Guarizo, no final. Vai lá, Lupe. Dá tempo só da primeira resposta do Pegorari. Vamos lá. Eu acho que não existe justiça no futebol, a gente sabe muito bem disso. Mas uma coisa se pode ter certeza, hoje o Guarani não merecia de hipótese nenhuma, sair daqui sem nenhum ponto. Era inadmissível. Pelo volume, pela entrega, pela intensidade que a gente colocou desde o início do jogo. E ser coroado com esse belo gol do Leite aí, acho que é Leite, né? Isso. Na hora não dá pra ver direito. O Leite fazer esse belo gol aí, então comemorar esse ponto, que é mais um na nossa guerra aí, na nossa luta de escapar desse rebaixamento. Então, contra uma grande equipe que é o Santos, quando a gente não consegue o resultado, que é o de vitória, que a gente busca todo jogo, somar pontos é importante. Então, muito feliz, e é um jogo que realmente o time do meu irmão aí do Santos, cara, vai ficar marcado muito comigo, porque foi o jogo do meu retorno, o jogo da minha primeira cirurgia, da minha primeira lesão na minha carreira inteira grave. Então, sem demagogia nenhuma, sem politicagem nenhuma, cara, tô muito contente.
Pegorari, Guarizo. Muito obrigado, Antônio Lupe. Já emenda o destaque final, Lupe. Guarani volta a jogar no próximo domingo contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto, 4 horas da tarde. Grande abraço para você, Antônio Lupe. Valeu! Carlão de Freitas também, um drops aí desse comentário do jogo pra gente encerrar por aqui, Carlão. Esperava um pouco mais do Guarani, mas os minutos finais demonstraram aí muita força nesta luta, nesta caminhada rumo à escapatória do rebaixamento, e pontos para Anderson Leite, né? Não desistiu jamais no fim do jogo e foi o responsável pelo empate que, no final das contas, teve ali um saborzinho especial de vitória. Abraço, Carlão de Freitas. Valeu, Guarizo! Toda a cobertura amanhã no CBN Esportes, no Arena CBN, todos os programas da CBN Campinas. Agora a gente vai passando o comando para Oscar Ulisses. Vem aí, Copa Conmebol Libertadores, Palmeiras e Botafogo. Boa noite para você, grande abraço, até a próxima. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN, noite de quarta-feira, noite de Copa Libertadores da América, Allianz Parque.